ao podcast Papo no Pampa. Aqui nós trazemos empreendedores e pessoas que têm alguma coisa a contribuir com o empreendedorismo e inovação da nossa região aqui, o Pampa Gaúcho. Então, convidamos todos a acompanhar o nosso episódio de hoje e aprender um pouquinho, ter talvez alguns insights sobre como aplicar o que está sendo colocado aqui hoje na sua própria empresa. Então, meu nome é Alessandro, estou aqui com a Andressa. Vamos começar, Andressa? Vamos começar, então, pessoal. Hoje temos um convidado, o Dr. Haroldo, então, mestre da harmonização facial. Estamos aqui com ele, né? Como a gente falar em empreendedorismo e não lembrar de ti, né? Quando a gente estávamos olhando os convidados, pensamos, vamos convidar o Dr. Haroldo, porque realmente tu é uma referência na área de empreendedorismo para saúde, beleza, enfim, né? Saiu lá de um meio bastante duro, digamos assim, que era na tua época, né, a questão da odontologia, e a gente quer que tu nos conte um pouquinho dessa história, né, como tu virou um grande empreendedor, referência na harmonização facial, e como foi essa transição, né, de dentista normal, assim, né, de dentes, como tu disse, a uma pessoa que nos embeleza, né, então traz tanta coisa envolvida, né, assim, porque a gente fala, não é só da questão da harmonização, mas toda uma questão de autoestima, né, de melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então a gente, olhando de fora, acha isso o máximo, quer saber como foi essa transição. Nos conta um pouquinho da história. Muito bem, muito obrigado inicialmente pelo convite, adorei, super lisonjeado de participar. Tudo que eu posso participar e valorizar as coisas nossas aqui de São Gabriel, ou que estão aqui em São Gabriel, eu participo, me dedico ao máximo a isso, tento trabalhar aqui na região com pessoas daqui de São Gabriel, e acho que é tão bom, né, a gente ser convidado, e de certa forma para mim é um reconhecimento aqui com vocês, dentro da nossa cidade, né, porque às vezes demora um tempo, a gente tem que fazer primeiro fora, para depois ser reconhecido. Aquela velha história de santo de casa não faz milagre, né? Verdade. Então, eu tô muito feliz. Agradecemos a disponibilidade, né, na tua agenda. Imagina, deu super certo, era para ser, né, André? É verdade. Estou muito feliz, muito obrigado pelo convite, muito lisonjeado. E, bom, contar um pouco dessa história acho que é bem bacana também, assim, já contei algumas vezes. E é bem como tu falou, assim, sair daquela parte mais rígida da odontologia mais tradicional no início. Eu confesso que tudo na minha vida acontece e tem acontecido. Hoje não. Hoje já de uma forma bem mais madura, até porque já tenho um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência. Né? Hoje eu acho que as coisas são muito mais racionais. Mas lá no início elas foram 100% intuitivas, assim. Eu acho que é um feeling do negócio. E eu nunca tive lá no começo a ideia ou a pretensão de ser um investidor ou de fazer algo que ia me render muito dinheiro, algo do tipo. Não, foi uma questão de intuição, de querer, de um desejo muito pessoal, e que aí sim as coisas começaram a acontecer de uma outra forma. E aí eu tive que amadurecer de uma outra forma também, amadurecer profissionalmente, né? E, enfim, para poder lidar com tudo que estava acontecendo, mas foi uma consequência, mas não foi uma intenção inicial. Então eu costumo falar que, na verdade, eu não escolhi a harmonização, sabe? Ela que me escolheu. Eu estava lá fazendo outras coisas, tinha outras ideias e simplesmente ela me escolheu. E eu fiz a odonto, eu falo isso em todas as palestras que eu vou, em todas, principalmente que eu trabalho com muitos jovens que estão recém-formando ou que estão na graduação ainda, né? Fazer odonto para mim não foi um amor, assim, eu acho super admirável as pessoas quando falam, meu sonho desde pequenininho era ser dentista, eu queria muito ser dentista. Eu não tinha esse sonho, não, era uma escolha racional. Dentro do que eu julgava que eu gostava, que eu sabia que eu gostava da saúde, que eu queria fazer algo para as pessoas, né, dentro das possibilidades que eu tinha. E aí foi uma escolha muito racional, assim, minha única paixão e ligação com a odontologia era o Dr. Rubens, que é aqui de São Gabriel, ortodontista. Foi meu primeiro ortodontista quando eu tinha 9 anos de idade.
E aí eu me lembro que eu chamo ele até de tio. O tio Rubens, ele veio dos Estados Unidos e ele trouxe uma câmera intraoral, assim. Eu achei aquilo o máximo. Imagina isso, muitos anos atrás. Era uma coisa, uma astronave, assim, da Xuxa, aquela câmera intraoral. Então era o meu encantamento com a odontologia, era conversa com o tio Rubens. Era a inovação deles, né? Era isso, era inovação, né? O que ele empreendeu na época, olha como uma coisa linka a outra, né? E aí eu fui fazer odonto, volto a dizer, super racional, assim. Adorei, acho que a odontologia trouxe para mim a maior escola que eu tive foi fazer odontologia, porque é um curso extremamente difícil. A gente tem que ter muita a questão da ciência, do estudo, né? E tu tem que ter uma habilidade manual. Tu tem que desenvolver esse fino trato manual, que não é de todo mundo. Tem pessoas que nascem com isso, tem pessoas que têm talento, sei lá, fazer artesanato, para um monte de coisa que tem um fino trato ali, é hereditário, é uma carga genética, e tem pessoas que não têm. E na odontologia, além da ciência, tu tem que fazer esse refinamento manual, né? Então, para mim, foi muito difícil. Fazer odonto foi, assim, dificílimo. E na odonto, eu aprendi uma das coisas que eu acho que a gente leva uma vida inteira a aprender, que é ser resiliente, sabe? A gente vem com aquele compromisso, a gente tem aquele compromisso de sempre, de agradar as pessoas que a gente gosta, e isso é maravilhoso, eu acho que é um compromisso que a gente deve manter, né? Acho que a gente vê muitos jovens agora sem querer agradar ninguém, e aí dá muita bagunça. Acho que a gente tem que ter esse compromisso. Então a gente vem com esse compromisso, mas esse compromisso nos traz alguns pesos, né? E uma das coisas que é esse fato de querer agradar as pessoas que a gente ama, principalmente, a gente não aprende a errar. Desde cedo a gente tem que acertar. Se a gente errar é feio, errar nos frustra, errar nos traz um peso de fracasso, nos traz uma frustração muito grande de a gente errar em qualquer coisa. Então a gente aprende a não errar. Não errar é bom, né? E aí na odontologia, quando eu me deparo lá com a escultura de dente, com cor, até aí tudo bem, já tinha um feeling estético do negócio. Mas quando eu me deparo para fazer um tratamento de canal no dente, fazer uma limpeza profunda em dente, né? E aí eu vi que realmente eu não tinha talento para aquilo, né? E aí fui me dando conta muito cedo que eu não ia dar conta de tudo. E acho que uma das coisas que eu mais aprendi no odonto foi isso, foi dizer assim, bom, isso eu não dou conta. E tá tudo bem, eu não vou dar conta disso, mas eu vou dar conta de outras coisas. Tanto que eu fiz odonto e a minha ideia era ser patologista. Era ficar na ciência, na área da ciência, e ser patologista. Que era a parte que eu dominava, que era a parte teórica da coisa. Na manual eu tinha algumas questões ali. E aí eu muito cedo aprendi. Eu digo, gente, não vou dar conta de fazer o tratamento de canal. Não gosto, não quero, não sei. Eu não tenho habilidade manual para isso, mas eu sou muito bom em patologia, que poucas pessoas gostam de patologia. Então eu consegui ter essa resiliência e aceitar que a gente não dá conta de tudo. Eu acho que isso serviu para a vida inteira. Assim. Acho que isso é extremamente interessante, né, Alessandro, esse comentário do Haroldo, porque quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa no empreendedor consolidado, né, que é tu hoje. Então, com certeza, sei lá, há 18 anos atrás, não vamos falar muito em tempo. Mas é isso. Mas assim, há algum tempo atrás, quando tu começava na carreira a olhar para isso, certamente tu não pensava que ia estar onde tu tá hoje, né? Por mais acessível que o maior sonho tu ia pensar. Isso acontece, né? Com a gente, quando a gente começa a se inspirar, assim, enquanto profissional. E aí eu comento e trago para um pouco pro nosso mundo, que também é o teu mundo da educação, que lá no primeiro semestre, quando a gente ministra as aulas iniciais ali de introdução aos cursos, né? Aqui na Unipampa a gente tem uma realidade que às vezes os alunos eles fazem aquilo que está dentro da realidade deles, não o que é o sonho deles, que foi como tu comentou, né? Não necessariamente eles têm habilidade para serem gestores ambientais, biólogos, engenheiros florestais, enfim. Mas foi a oportunidade que eles tiveram e aí eles vêm até o curso, né? E uma questão que eu sempre comento é a gente buscar cursos que tem várias áreas e que a gente pode se achar naquelas áreas. Porque na vida adulta, que tu falou na questão do amadurecimento, a gente faz várias coisas que não necessariamente são aquelas que nós gostamos, mas que nós precisamos fazer o básico, como foi o caso lá do teu tratamento de canal. Então tu fez para passar na disciplina para obter o teu título e se tornou bom naquilo que tu mais gostava. E acho que isso é bastante interessante da gente discutir, né? Na verdade, o curso ele te mostra, ele te dá um panorama geral de tudo. É isso e aí tu acaba escolhendo. Dentro da administração ali, de finanças, marketing, produção, eu fui para marketing, por exemplo. Eu não gosto de finanças, então eu acho que mas o interessante é que tu entendeu isso
talvez mais cedo que os demais, que tu tinha que buscar se especializar numa área dentro da tua graduação. Exatamente. E eu acho que isso que diferencia, né, a questão do empreendedor, a gente identificar e aceitar, como ele disse assim, ele normalizou que ele não ia ser bom em tudo, aceitou aquilo e buscou desenvolver aquilo que tu gostava Aonde que pra te tornar excelente, o melhor. Exato. Nas suas potencialidades. Então, desenvolver as potencialidades, né? A importância de um empreendedor pensar nisso. Porque eu acho que a questão do empreender, né? A gente traz muito isso. O que eu faço bem que eu tô resolvendo o problema de alguém? Ele identificou que as pessoas precisavam, né? Porque as pessoas precisavam disso. E aí tu conseguiu evoluir de tal forma que hoje tu tem um olhar extremamente sensível para saber o que cada uma das tuas clientes, quando senta lá, ou até os clientes, né? Porque agora tá muito diferente essa questão também, né? De a gente chegar lá e ver o que a pessoa espera do teu trabalho, né? Porque daqui a pouco a pessoa vai chegar e vai te dizer, eu quero fazer tal coisa, e não é o que ela quer. E tu consegue ter a sensibilidade de olhar e identificar o quanto ela espera do teu atendimento. Eu acho que é um pouco isso que a gente pensa, né, com os alunos. O que ele está esperando do curso? E aí a gente tem aquela obrigação de dizer o que vai ser. Que infelizmente não vai ser tudo perfeito, que a gente vai ter que fazer coisas que não necessariamente como tudo na vida, né? São as que a gente gosta. Exatamente. Né? Acho que isso é importante tu falar. E aproveitando, dentro dessa tua formação, tu já falou aí, tu já foi para uma especialidade, mas tu teve algum conteúdo, tu teve dentro da formação, porque eu vejo muita gente da área da saúde reclamando exatamente de não ter, eu não sei, e aí eu queria ver, tu teve alguma formação para pensar em montar empresa? Nada, gente, nada. Negócios, marketing? Nada. E a gente sai da maioria dos cursos de saúde, da maioria de todas as universidades, porque hoje o meu maior público, né, são alunos formados, recém-formados, ou que estão iniciando nas carreiras, que estão fazendo os cursos comigo. Então, eu consigo sentir essa realidade, assim, tanto dos gaps que a gente vê hoje dentro da formação desses profissionais, né, com algumas falhas que a gente vê que são falhas, assim, que estão impregnadas dentro dos cursos de saúde, assim, algumas faltas que se tem, por exemplo, farmacologia, que é abordado muito cedo nos alunos, lá no início da faculdade, quando os alunos entram que não sabem nem direito o que vão fazer, nem para que vão usar, e aí depois de muito tempo dentro da graduação, que daí deveria ser a hora que deveriam reforçar a farmacologia ficou lá atrás. E acaba que os alunos se formam, na grande maioria dos cursos de saúde, muito fracos em farmacologia. E eu me perdi o que a gente estava falando. Se tu teve esses conteúdos de empreendedorismo. E a gente se forma sem nenhuma noção de empreendedorismo, nenhuma. A gente sai mal sabendo como começar para abrir um consultório, porque tem uma série de burocracias dentro do consultório, né? De alvarás, a gente não sabe nem para onde ir. Se tu não tem um contador, um advogado que te orienta, a gente sai sem nada dessa formação, né? Absolutamente nada. Porque eu digo que lá no início, para mim, tudo foi muito intuitivo, assim. Eu tenho uma criação e uma genética dos meus pais, os dois comerciantes. Sim. Então, dentro da minha casa, sempre se teve essa questão de falar de dinheiro, de ter funcionário, como que funciona todas essas coisas. Então, eu tenho aí desde pequenininho, eu era muito novinho, a minha mãe não me deixava sozinho em casa, nem com a minha babá, me levava junto para dentro da empresa deles. Vivia no meio já. Vivia no meio, sempre vi no meio. Acho que então isso pega na gente, né? A gente traz isso, traz enraizado na gente, assim. Acho que por isso que também me permitiu ter vários filhos. Mas eu acho que o segredo sempre foi esse, Andressa. Eu gosto muito daquela frase que diz que muito quer, nada tem. Né? Quando a gente quer fazer tudo e dominar tudo, provavelmente a gente não vai dominar nada. A gente não vai conseguir ser excelente em nada, né? E isso eu falo sempre para os meus alunos. Hoje, a gente dominar, a gente saber o básico, isso qualquer um sabe. Hoje a gente tem milhões de cursos online em qualquer área. Então, tu tem muito acesso ao conhecimento. Então, tu conhecer, tu aprender a teoria da coisa, isso todo mundo vai aprender. Qualquer pessoa que tu treinar, ela vai aprender. Mas o grande lance aí tá em tu descobrir aonde que tu pode ser excelente. Porque tem que ser excelente. Hoje eu acho que não tem mais lugar pro normal, tu entendeu? Tem milhões de normais, milhões de pessoas normais fazendo coisas repetidamente. O lance tá em tu fazer a diferença, tu ser excelente em algo. Tu não precisa ser excelente em tudo, mas em um ponto, se tu for excelente, é esse ponto para te guiar. Ou pelo menos vai servir como uma alavanca para que tu possa descobrir e aí vir a exercer outras coisas. Hoje eu faço tantas outras atividades que não tem nada a ver com a minha formação, mas que elas foram
me permitiu fazer depois de eu ter feito a minha formação. Aproveitando essa tua deixa, quais são os teus negócios hoje, né? Então, como que se dá o teu dia a dia, enfim, em função de todos os negócios que tu criou? Porque a gente sabe que são mais de uma, a gente tá falando em aulas, e aí a gente não falou pro nosso espectador quais são, né, esses negócios. Então, a aula não é a aula como nós estamos acostumados aqui, né, Alessandro? É uma aula... uma aula diferente, né? Como é isso, então? Então, vou voltar um pouquinho lá na minha história. Daí, muito cedo, então, depois da formação, eu escolhi fazer ortodontia. Dentro dessas possibilidades, que dava certo ali era a ortodontia. Aí fui fazer orto, e muito cedo na ortodontia eu tive um curso, a gente fez um encontro rio-grandense de cirurgiões dentistas, que eram para servidores públicos na época, e eu trabalhava na prefeitura. E num cargo administrativo, não odontológico, de fato. E aí era para servidores públicos, e dentro desse curso se falava, iam ter várias palestras para todos os dentistas do estado, servidores públicos, em áreas distintas, assim, coisas que não eram rotineiras na nossa formação. E aí tinha vários cursos, e um desses temas, e eu fui fazer tudo que eu não tinha nada de noção, assim, aborto espontâneo, através da endocardite bacteriana na cavidade oral, coisas do tipo. E uma delas era dor orofacial, tratado com toxina botulínica. Eu nunca tinha visto falar em toxina botulínica. A gente já conhecia muito longe assim, o Botox, que era algo que esticava as pessoas, mas não tinha nem ideia como que era, o que funcionava disso, né? E aí eu fui para esse curso. Era um curso simultâneo. Tu escolheu por curiosidade? Curiosidade. Extremamente curiosidade. Era o diferente ali do... Era diferente, curiosidade do que eu não tinha nenhuma noção. Então, um desses cursos era sobre a toxina botulínica para dor orofacial. Interessante foi que eram, sei lá, 100 e pouco, 150 inscritos. Eram 3 ou 4 salas simultaneamente acontecendo. Então, as palestras tinham, assim, 25 pessoas em cada sala de aula. Esse curso era um dos últimos. Se não me engano, era o penúltimo do dia, assim. E dentro dessa sala de aula tinha eu e mais 2. Ninguém se interessou por esse tema. Era novo na época ou tu que não conhecia? Não, era super novo. Era super novo, ninguém falava disso. Né? Até então, o Botox que a gente conhecia era um Botox estético e feito muito pouco por muitas poucas pessoas e muitos poucos profissionais. Aqui em São Paulo a gente nem tinha, talvez o Dr. Ruman fazia na época um que outro. Né? A gente está falando coisa de 12, 13 anos atrás. Era muito, muito pouco. Hoje é tão popular que parece que a gente sempre fez Botox, né? A gente se fala tanto, as pessoas fazem tanto. Mas é uma coisa super nova, né? A prática, em grande demanda, é muito nova. Então, na época, não se falava, a gente não tinha nem noção. E eu fui fazer. E quem ia dar esse curso era um dentista, irmão de um cirurgião plástico, paulista, que teve uma gastroenterite. Olha que engraçado. E não pôde vir. E quem veio foi um outro rapaz dermatologista falar sobre dor orofacial. E aí deu a casualidade de eu assistir a palestra e eu achei aquilo tão interessante. Ele falava que onde ele tratava a cefaleia tensional, né, a dor de cabeça ali, nos mesmos pontos ele aliviava as rugas do pé de galinha. Aonde ele fazia também para dor em fonte, ele também aliviava aquela ruga que tinha no meio, que era a ruga de glabela. E o que me interessou de início foi as rugas, não era a dor. Eu estava ali para aprender sobre a dor, mas eu achei aquilo tão interessante de aliviar as rugas. Eu digo, gente, isso é uma coisa tão boa, né? Ninguém quer ter ruga. De sentir que era uma necessidade das pessoas, que seria uma necessidade grande das pessoas, né? De querer ficar melhor. Porque essa questão da estética eu sempre tive muito latente, assim, também. Hoje, a gente vê tantos profissionais fazendo tantas coisas e tanta busca pela estética. Hoje a gente tem a unha do jeito que quer, unha gel, unha de todas as formas. Hoje tu tem a sobrancelha do jeito que tu quer, o cabelo do jeito que tu quer. Se tu não tem cabelo, tu vai lá e implanta, tu compra uma lens, tu faz um aplique, tu tem milhões. Hoje a gente pode fazer tudo, a gente pode montar uma pessoa do jeito que a gente quiser. Né? E, então a estética ela acabou sendo um mercado muito vulgarizado, digamos assim, muito popular, e as pessoas botaram a estética como algo extremamente supérfluo, né? Tu não precisa, é o que mais diz, tu não precisa, ou então, porque tá fazendo tão novo, não precisa, né? Mas eu falo que a estética é muito mais do que isso, né? É uma coisa tão interna, e eu acho que é um ato tão bonito com a gente mesmo, se cuidar, sabe? Porque tudo que a gente faz
tem envolvimento com alguém. Se vai trocar de carro, tu pensa no namorado, nos filhos. Se tu vai qualquer coisa que tu vai fazer uma viagem, tu pensa na família, onde vai ficar bom para levar meu filho junto, né? Então, onde meu marido vai gostar, onde a minha esposa vai gostar. Então, todas as coisas a gente envolve outras pessoas. O tratamento estético é uma coisa que é muito individual. Tu faz por ti. Por mais que algumas pessoas façam para parecer melhor para outras, mas é um estado que ela faz para ela se sentir percebida por outras pessoas. Qual é a real necessidade do teu paciente? O que tu percebe, assim? O que ele realmente está buscando? Porque, exatamente como tu falou, às vezes as pessoas se atêm ao produto, que é fazer a modificação, mas esquece exatamente do que está por trás. E é nisso que tu vai trabalhar com o empreendedor, até para buscar clientes, tu vai ter que entender o que está lá atrás a raiz do negócio. O que tu percebe que é gerar necessidade. O que é mais comum? O que as pessoas mais estão buscando? É autoestima, exatamente para o parceiro, para a parceira parecer mais bonito. O que tu percebe dentro dessa busca? O que as pessoas mais buscam normalmente quando buscam tratamento? É autoestima. Isso é indiscutível. É autoestima. Porque tudo isso também, o agradar o parceiro ou as redes sociais, é autoestima. Né? A gente procura, as pessoas procuram, até mesmo o excesso, muitas vezes, é por uma autoestima abalada. Eu falo que o mundo tá doido, né, gente? A gente tá vendo que as pessoas estão doidas. As pessoas tá cada vez mais corrido, cada vez mais desprendido de certas coisas. As pessoas estão umas engolindo as outras, que é muito triste, mas é o mundo. E nessa loucura toda, nesse aceleramento, nessa falta de tempo que a gente tem, né, a autoestima ela é fundamental na vida de todas as pessoas. Meu pai dizia isso, sabe? Quem tá bem não briga no trânsito, quem tá se sentindo bem não discute na fila do banco. É muito verdade. E é muito verdade. Muda até a postura, né? Total. Por isso que comprar roupa, por exemplo, sempre foi um ato glorioso, porque a gente se sente bonito. Independente se a roupa é feia ou bonita, pra gente é bonito, né? A gente tá buscando aquela melhor versão. Então, o tratamento estético é isso, é o tratamento da autoestima. E por trás, muitas vezes por trás de um botox, de um preenchimento, tem uma mulher que foi traída, tem uma mulher que está há anos só cuidando do marido e dos filhos pequenos, que esqueceu totalmente da feminilidade e ela precisa resgatar. Ela está recuperando, buscando recuperando o melhor dela, né? Então, assim, é autoestima real, assim. Tem uma mulher muitas vezes que foi agredida há muitos anos fisicamente, tem um homem que foi traído, tem um homem que a mulher trocou por outro. Então sempre tem muitas histórias por trás da estética, né? Ou simplesmente tem um autocuidado, uma autocarícia a si mesmo, de cuidar, de querer melhorar, que é o que a gente deve fazer sempre, né? A gente também deve fazer por saúde, é lógico, a gente tem que cuidar sempre da saúde, mas o tratamento estético é o agrado, é o autoagrado, é o presente a si próprio, né? E todas as pessoas querem isso. Todas as pessoas querem ficar mais bonitas, em algum aspecto. Ou tem unha para fazer, ou tem cabelo para cortar, ou quer perder 2 quilinhos, ou a orelha está muito aberta, ou o nariz está muito para baixo, ou o dente está escuro, ou tem que arrumar o... Sempre, todas as pessoas são não são 100% satisfeitas com a aparência, o que é bom, sim, o que é saudável. O que não é saudável, e aí que a gente vê os casos que se perdem, é quando a insatisfação é crônica, é maior do que a satisfação, né? Então, o meu maior trabalho, o meu maior prazer, por isso que eu falo que o meu trabalho sempre é delicioso, né? Porque eu estou sempre devolvendo bom para as pessoas. Ou eu tenho um aluno que está buscando ser promissor na carreira dele, e às vezes ele está postando todas as fichas dele em mim, ou eu tenho um paciente que está buscando a sua melhor versão. Né, ou a melhor versão que ela possa ser. Então é uma troca muito grande, é um prazer muito grande entregar. Eu tenho prazer todos os dias em trabalhar, porque eu sempre vou entregar algo muito bom para alguma pessoa. Como tu regula, eu acho que isso é uma dúvida também, como tu regula, tu falou do excesso, e hoje a gente vive no mundo dos filtros, né, que as pessoas, e já tem estudos com adolescentes querendo que até suicídio por querer se parecer com o filtro do Instagram e do Facebook, o quanto isso é grave. Como tu regula ou tu organiza a expectativa do paciente, do cliente, em relação ao que é excesso e ao que seria o ideal? Porque às vezes o paciente vem, eu acho que talvez com uma expectativa diferente. Muito. E tu, pela experiência e por saber o que está fazendo, tu vai ter que de alguma forma convencer esse paciente que aquilo
não é o ideal para ele, que vai ficar exagerado, que vai chamar mais atenção do que realmente ser algo bonito. Então, como que tu trata o paciente como que tu regula? E aí, qualquer tipo de serviço, eu digo que a gente tem que trabalhar a expectativa e o que vai entregar. Como que tu faz essa organização com o paciente? É a maior intercorrência de todos. Eu acho que a maior intercorrência, o maior problema pós-operatório é se tu não gerenciou a expectativa do teu paciente. Porque a expectativa, geralmente, em tudo, ela é muito maior do que a realidade vai nos trazer. Em tudo que a gente vai fazer na vida. A gente acha que lá fazer academia 1 mês vai nos puxar e ela não vai puxar. Então, assim, sempre nossa expectativa... Poderia. Mas a nossa expectativa sempre é maior. Nós somos seres humanos, todo ser humano tem essa expectativa no relacionamento, sempre é maior do que a gente vai ter. No procedimento estético, as pessoas se põem num lugar assim, estou pagando para ter um resultado. Então ela acha que ela compra, muitas pessoas acham que tem ali um buffet de resultados. Tu vai escolher, quero um pouco disso, quero nariz desse, a boca desse. E é muito comum, os pacientes mandam muitas vezes. Às vezes, esses dias eu recebi achei assim, essa é icônica. Uma paciente de 69 anos de idade manda uma foto e assim, sem lábio, geneticamente sem lábio superior. E ela mandou uma foto da Kylie Jenner, 26 anos de idade. E assim, tem como? Eu já ia te perguntar qual o diferencial de mercado. Quase fazer milagre. Quase fazer um milagre. Essa expectativa lá no topo. Lá no topo. Tipo, não tem como. É impossível ter como, né? Não tem como botar uma característica genética de uma pessoa que tá tudo bem, tá alterada, tá modificada. No caso da Kylie Jenner, que é super harmonizada. Mas ela tem ali um corpo que é dela, que a minha outra paciente não vai ter. O melhor paciente é aquele paciente que tem 70 anos de idade, 50, 40 anos de idade, e ele manda uma foto quando ele tinha 20 anos. Ele diz, olha como era meu lábio, olha como era a minha maçã do rosto. Aí, pra mim, isso é um prato cheio. Porque ela é assim, ela já foi assim. Eu posso chegar muito perto e devolver o que ela já foi. Agora, uma característica de uma outra pessoa é impossível, né? E o grande... foco desse negócio, falando como empreendedor, da estética como profissional da estética, é tu conseguir identificar a necessidade do teu paciente e gerenciar a expectativa dele. Porque a técnica, todos aprenderiam. É muito simples. A técnica, a execução, a injeção dos produtos, a atração com os fios, isso qualquer pessoa aprenderia. O diferente tá, a diferença está, o diferencial é em tu identificar a queixa e conseguir gerenciar a expectativa do paciente, que é sempre maior. Eu faço sempre, trago a realidade para o paciente. Seja ela, claro que de um jeito cuidadoso, claro, né? Porque é extremamente delicado, porque a pessoa está ali com as carências, com as fraquezas, com as queixas dela. Então eu gerencio com muito cuidado isso, né? Mas eu sempre sou extremamente realista. E sempre coloco a menos do que ela imagina. E muito menos do que eu posso entregar para ela. Para que a surpresa após o procedimento seja extremamente positiva, né? Então eu tento trabalhar com o mínimo de expectativa que ela vai gerar. Eu quero ficar com o lábio de tal jeito. Olha, tu não vai conseguir. Tu vai conseguir exatamente isso aqui, que é bem pouquinho. E talvez eu entregue muito melhor do que eu estou falando. Isso a gente percebe no serviço, as pessoas erram muito nisso. Elas setam a expectativa lá em cima e fazem abaixo. E aí tá a percepção de qualidade, aí tá a percepção do cliente se foi bom ou ruim. Se tu seta aqui e entrega um pouquinho acima, a sensação de qualidade do teu serviço vai ser muito maior. Então a gente vê muita gente errando na área de serviço. Muito. E aí às vezes o erro para não perder o cliente, o paciente, né? A pessoa quer seduzir pela ideia, pela ilusão, para não perder. É como fazer um lábio, muitas vezes. O paciente diz, doutor, eu vou inchar, eu vou ficar roxa. Eu sempre digo, tu vai ficar muito inchado e tu pode ficar muito roxa. Na maioria das vezes fica muito roxa. Se não ficar inchado nem roxo, eles vão dizer assim, doutor, nossa, tu arrasou, não aconteceu nada de nada. Né? E se ficar inchado e roxo, ela vai dizer assim, bem que tu me falou. Sim. Agora vou eu não dizer, e o paciente simplesmente incha e fica com hematoma enorme. Então, o segredo, que não é segredo, né? Mas eu acho que o cuidado em si é a gente trabalhar essa expectativa do meu paciente, né? E eu sempre identifico também, a Andressa já foi uma paciente, já estou entregando aqui, né? Mas eu acho que eu sempre dedico muito
tempo à consulta do meu paciente. Eu quero entender o que traz o meu paciente ali. Eu quero saber o que tem por trás da ruga do pé de galinha. Sabe? Eu quero saber o que tem por trás do sulco nasogeniano. Eu não vejo o sulco como uma dobra cutânea. Eu quero saber o que despertou vir aqui buscar querer melhorar esse sulco, né? Então, esse gerenciamento de tu entender o paciente é o que vai trazer, o que vai fazer com que tu não passe do excesso. Né? Porque tu não faça o excesso. E até talvez trabalhar uma outra causa. Digamos, vamos pegar um exemplo. Não sei se isso afeta, mas eu tenho uma sensibilidade muito grande à luz do sol. Se eu saio sem óculos escuros, eu vou ficar com a franzida de novo. Então, se eu não resolver isso, não usar o óculos, provavelmente eu vou em algum momento... Exatamente isso. Se eu não entender isso, talvez não adianta. Tu vai lá, modifica e daqui a pouco aparece de novo. Isso aí. Entender a causa que te trouxe ali, né? E é isso aí, entender o que tem por trás dessa queixa, né? Eu acho que é isso que faz, porque a gente vê a pessoa, por exemplo, hoje fala muito, volto a falar dos lábios de novo, mas o lábio é muito clássico, a gente viu o comentário, fulano tá com bico de pato, assim. E realmente, tem pessoas que estão extremamente preenchidas assim. Eu nunca, em todos esses anos, nunca passou pelo meu consultório nenhuma que tenha o bico de pato querendo tirar. Nunca. Elas sempre querem colocar mais. Elas se sentem insatisfeitas com aquilo. Essa é a visão dela, tu entendeu? Ela gosta do que ela vê. Embora eu não goste, tu não goste, outro não goste. Ok, e eu acho que a estética ela é tão egoísta positivamente, né? A esse ponto que eu acho importante isso. Poxa, quantas coisas a gente deixa de fazer que não faz bem, as pessoas não vão gostar do que estão vendo. Então, de certa forma, ter esses excessos muitas vezes pode significar um empoderamento. Não, eu gosto sim. Eu quero uma mama com 500 ml em cada peito. Eu gosto, é a minha percepção de estética e tá tudo bem. Porém, tem um outro lado que é a questão do excesso já doentio, que é uma necessidade, está suprindo todas as outras carências para chamar a atenção de uma certa forma, né? O que é muito comum. Né? Então, esse excesso é o excesso que tem que ser cuidado, esse excesso é o que tem que ser trabalhado e gerenciado. Né? E aí também na questão profissional, como que tu faz o excesso, não faz o excesso. Eu não faço, a gente... inconsciente, não sei se tão inconsciente, mas a gente acaba traçando um perfil profissional. E isso também eu acho que é uma coisa muito importante falar em empreendedorismo. Né? Eu acho que é traçar o teu perfil, a persona, né, que tu vai trabalhar, o nicho de pessoas. Eu atendo todos os tipos de pacientes, mas todos os meus pacientes têm o mesmo perfil, que não é o perfil do excesso. Foi o perfil que eu tracei, porque é o perfil que eu trabalho, que eu gosto. Os meus pacientes nunca vão ter excesso de preenchimento, nunca vão ter aquele rosto mais liftizado, né? Então, é um perfil profissional que vai trazer o perfil dos pacientes. Do outro lado, tem excelentes profissionais que são do perfil do excesso e que eles estão sendo muito ótimos em trabalhar esse excesso, porque as pessoas que querem o excesso vão procurar ele, não vão me procurar. Né? Então, acho que também desenhar o mercado é um fator de sucesso total dentro da carreira, dentro da profissão. Assim. O que a gente ia perguntar daqui a pouco é exatamente o posicionamento, como que as pessoas te enxergam. O teu posicionamento é aquele que, digamos, deixa mais natural, Exato. Vai muito para esse lado do excesso e é assim que tu quer que os clientes te percebam. É esse cliente que eu quero que venha para mim, né? Muitas pessoas perguntam assim, tu não tem muito antes e depois no teu Instagram, de casos de antes e depois. O que é muito comum, né? Hoje nos Instagrams de estética, antes e depois. É o que traz muito paciente, né? Eu não tenho o antes e depois, primeiro, porque eu não quero expor meu paciente. Meu paciente é pagante. Eu cobro justo, um valor justo. Então, o paciente está falando, não quer expor ali a parte dele feia, depois a parte bonita. Ninguém quer, né? Então, começa por aí, que meu paciente é um paciente mais exigente, é um perfil de paciente mais gente que não quer, como eu também não gostaria de ter meu antes e depois. Segundo, porque o cliente, o paciente que vai me avaliar por um Instagram de antes e depois, que é possível fazer milhões de alteração no Photoshop, de luz, não é um paciente seletivo de trabalho de qualidade. Eu não estou dizendo que as pessoas que vão procurar vendo pelo Instagram são pacientes que não são bons, não é isso. Mas é um perfil de paciente que busca essa avaliação, não é um perfil que me interessa. É um perfil de paciente que talvez não vai nem entender a qualidade do meu trabalho.
que vai achar caro demais, ou que vai achar que o resultado não está condizente com o que ele queria, não vou conseguir gerenciar a expectativa dele. Então, eu não tenho esses antes e depois por isso, porque também faz parte do desenho do profissional que eu sou. Assim como faz parte, dentro do meu trabalho ali, no meu Instagram, por exemplo, eu dividi a minha rotina de vida. Né, sim, onde eu estou viajando. Outras questões, assim, né, que a gente ia comentar sobre posicionamento na rede social, né, porque hoje tu tem isso colocado. Eu sou uma paciente extremamente conservadora. Então, quando eu coloquei, tu lembra quando eu fui dizer, será que eu vou colocar Botox? Porque a gente tem aquela visão, assim, de que Botox vai alterar a imagem da pessoa. Eu não queria alterar a minha imagem, eu só não queria parecer tão brava. Lembra que eu olhava assim, eu até comentei com eles, quando eu fui olhar, se eu olhar esse podcast, eu não vou deixar me arrumar. Eu vou estar olhando as caras e bocas que eu faço. E eu me achava que eu parecia assim, que eu tava sempre brava, porque eu sou uma pessoa mais séria, digamos assim. E aí eu, né, fui procurar em função disso. E nem meu marido notou que eu tinha colocado Botox. Então isso não era isso que eu queria. Eu queria que as pessoas me olhassem e dissessem, bom, ela tá melhor, mas não soubessem por quê. E aí foi isso que eu comentei na consulta, que eu acho que é uma questão assim, eu sou extremamente conservadora e não quero. E tu conseguiu, com a tua sensibilidade, ver exatamente isso, né? Em uma questão lá preventiva, desde antes dos 30 anos, né? A gente faz os procedimentos, eu acho uma coisa bem interessante nesse sentido, né? De a gente se posicionar e tu saber quem é o teu cliente, porque daí o teu cliente vai pagar aquilo que tu acha justo e ele vai saber que pode ter alguém por um pouco menos no mercado, mas que não vai entregar a mesma coisa que o teu serviço entrega. Exato. Então, acho que essa é a questão. Então, isso traz teu diferencial de mercado, de tu pensar que a maioria dos clientes, eles vão e voltam. E aí, com isso, faz com que não tenha interesse na rede social, por exemplo, de captação de tantos clientes, porque tu tem a tua agenda cheia dos clientes que talvez estejam lá com grande frequência, talvez com menos frequência como eu, mas que sempre vão ir. Então, quando pensar em colocar alguma coisa, vai ser lá. Então, essa questão de a gente ter, que é tão difícil, né? Que é esse posicionamento e a fidelização do cliente. Esse é o mais difícil. Porque o novo, Andressa, se eu abrir uma super clínica aqui, com mármore de cima a baixo, todo mundo vai querer conhecer. A maioria das pessoas vão querer ir conhecer. E vão se propor a fazer um tratamento inicial para conhecer o trabalho. Agora, o voltar, esse é meu paciente, é o que volta. Eu posso contabilizar os meus pacientes pelo número de retorno que ele vem. Aquele paciente que está voltando, esse é meu paciente. O curioso não é meu paciente. Sim, então as fichas, tu vai lá, já tem ficha, já não tem mais espaço. De 10 anos. Coisa ali. E isso é interessante, né, pro profissional. Isso é a minha certeza de que estou fazendo certo. Acho que esse é o diferencial. Assim, por que os alunos vão fazer um curso contigo também e não vão? Porque os que fazem curso contigo, eles fazem o módulo 1, 2, 3, não sei como tu chama, se é exatamente assim, mas, enfim, eles vão ter novas experiências contigo através do teu aprendizado, muitas vezes pelo que eles já enxergam de escutar alguém que foi teu paciente. Ou, com certeza, ou de alguém que foi aluno. Ou eu acrescento aí, voltando para a questão das redes sociais, ou já te viram nas redes sociais e se identificaram contigo. E hoje as redes sociais têm muito esse papel de identificação com valores, com o que pensa. Então as pessoas também escolhem por isso. Tu tem estratégia nas tuas redes sociais? Ela é mais pessoal ou tu tem alguma estratégia também pensando nos teus negócios para publicar? Eu citei até no podcast anterior, questão da Boca Rosa, lá que o pessoal ficou surpreso, porque ela tem um planejamento de postagens, e as pessoas se surpreenderam com isso, acharam que era natural tudo, né? Na verdade tudo é estratégia. Então, como tu usa as redes sociais, como tu lida com a exposição e quanto isso está interligado com os seus negócios? Sim. Essa pergunta das redes sociais, eu estava um podcast sozinho. Então, um podcast inteiro só de redes sociais. A rede social também, como todas as coisas que aconteceram na minha vida, foi muito intuitiva, assim. Eu fiz um Instagram, na época, recém-formado, ou me formando no final da faculdade, como outra pessoa, postar foto do que eu ia comer lá, de vez em quando, postar uma foto em algum lugar. Essa era a ideia do Instagram. Quando eu comecei a fazer a harmonização, era um mercado muito silencioso na época. Tanto que em 2014 foi o primeiro congresso que a gente teve de harmonização no país. Primeira vez que se une profissionais. Bem recente. Primeira vez que se une profissionais para falar sobre a harmonização facial. Desculpa, 2013, não é 2014. Destes, tinham 8 palestrantes. Eu era um deles. Ou seja, igual a mim, tinha 7 outros profissionais que a gente não se conhecia. Foi a primeira palestra? A primeira palestra de congresso foi a primeira, essa, em 2013.
Eu e mais 7 que nenhum se conhecia. Olha que doido. Ou seja, nenhum era referência para o outro. Porque era muito silencioso. A gente não queria divulgar, a gente tinha receio de divulgar. A odontologia, ela nunca foi, nenhum dia, desde lá de 1953, quando saiu a última lei da odontologia, nunca foi proibida de fazer nenhum procedimento estético, que foi uma questão discutida no início. Se os dentistas poderiam fazer, se poderiam ou não, era legal ou era ilegal. Nunca foi, mas era uma coisa que não dizia nem que sim, nem que não. Não existia claramente, a gente era acostumado a prescrever amoxicilina, a prescrever, sei lá, um Rivotril pré-operatório para um paciente, mas a gente não era acostumado a prescrever uma toxina botulínica, né, que diz que é uma medicação. Então era uma coisa muito silenciosa. Os médicos, a medicina na época, não existia essa rivalidade, digamos assim, que hoje existe entre alguns profissionais, porque era uma coisa muito silenciosa, entendeu? Depois, sim, quando a odontologia ganhou esse boom de nome, de harmonização, daí os profissionais que já faziam, que eram profissionais médicos, começaram por uma disputa de mercado, que é extremamente normal, e tenho certeza que se eu tivesse do outro lado eu também não ia querer que os profissionais fizessem. Exatamente dizer que tu iniciou com o mercado aqui no Brasil. Iniciei com o mercado. No Rio Grande do Sul foi o primeiro dentista a falar sobre e a exercer sobre. Então, no início, eu era muita novidade. Eu era novidade, tu entende? As pessoas queriam ver o que eu ia falar, né? Então não era nenhum gênio da harmonização, não era nenhum expert em toxina botulínica, mas eu era novidade, eu era o novo do momento. Então as pessoas... Inovador no mercado. Claro. Inclusive, eu soube para um aluno da universidade que eles citam o Dr. Haroldo quando vão estudar harmonização. É muito legal. É muito legal. Como se fosse livro, segundo o Haroldo. E tem assim, eu recebo direto, assim, capítulos de livro. Muito bacana. Isso, nossa, é um sonho que nem foi sonhado, né? Ter essa posição. Tu já tinha, digamos assim, tu já se sentia preparado? Tu já tinha dado palestras antes? Ou foi a primeira palestra? Tu sabe que não. Tu sabe que assim, ó, eu quando me formei em odonto, eu sabia qual seria a minha rotina como ortodontista. Mas eu nunca pensei que eu faria todas as coisas que eu faço hoje. Mas eu sabia, Andrés, que não ia ser normal. Eu não ia ser normal, eu não ia aguentar viver ali dentro de um consultório todos os dias da minha vida fazendo a ortodontia. Eu sabia que algo ia acontecer, que eu ia fazer alguma coisa. Quando eu cheguei em São Gabriel de volta, eu me formei, fui trabalhar em Cachoeira, volto para São Gabriel. Quando eu voltei para São Gabriel, na época eu era casado, meu sogro quase morreu, meu sogro dizia assim, meu Deus, que louco, eu vou voltar, tá fazendo a vida em outro lugar. Eu simplesmente uma noite dormi, acordei e disse, eu quero voltar para São Gabriel, é lá que é o meu lugar, eu vou voltar para lá. E a gente veio embora. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha nenhum consultório, né? Eu tirei lá um empréstimo no nome do meu pai para comprar os móveis do consultório. E eu empresto o nome do meu sogro para comprar a cadeira odontológica, a autoclave, as coisas, os equipamentos odontológicos. E abri um consultório dia 2 de maio de 2011 aqui em São Gabriel. 2 de maio de 2011. Sem ninguém. Né? Não tinha ninguém. E aí eu tinha muita vergonha, e olha pra te ver como era também o negócio do empreendedorismo, né? Eu achava muito feio se alguém ligasse pra marcar uma consulta, eu atendi. E eu disse assim, não tem paciente, porque ele mesmo atende, né? Eu tinha isso na minha cabeça, daí peguei a secretária da minha mãe, eu disse, mãe, tu empresta a secretária por um período, pra ela atender o telefone pra mim. E aí eu cumpria a agenda todos os dias sem ter paciente. Eu ficava no consultório. E isso eu falo muito dos meus alunos hoje em dia. Alguns falam assim, por exemplo, eu não saí do quartel ainda porque eu acho que o consultório sozinho não vai render. Ou não saí da prefeitura ainda porque eu acho que eu tenho medo de ficar só no consultório. Essa é uma questão. As pessoas às vezes querem que o consultório esteja pronto para ti, mas tu não está pronto para o consultório. E a questão do plano A e plano B. Enquanto tu tem os dois planos, parece que não der certo. Exatamente. Tu não consegue ter os dois. É um investimento, né? Porque assim como tu fez lá um empréstimo para investir naquilo ali, tu dedicando um tempo que daqui a pouco vai te trazer um retorno. Então, acho que isso é bastante importante, né? A gente investir, porque assim como a tua empresa não deu retorno de uma hora para outra, tu conseguiu fazer ela crescer estando ali dentro, né? Com certeza. Para isso, a gente precisa ter algo muito maior também, que é acreditar, né, Andressa?
tem que acreditar. Isso é uma falha muito grande. As pessoas às vezes não acreditam no propósito delas ou no que elas estão querendo realizar. Porque se não acreditar, é muito mais confortável não pedir empréstimo para ninguém, conseguir um emprego que vai ganhar um salário, entendeu? A dificuldade, não é para mim. Vender o negócio, entende? Então eu tinha muita certeza, eu tinha certeza absoluta que eu queria fazer algo. E aquilo ia dar certo, porque só dependia de ti, Só dependia de mim. É uma questão assim que isso acho que é bastante importante, a gente já discutiu em alguns momentos, né? A gente acreditar na gente, saber que não vai ser fácil, mas saber que em algum momento tu vai conseguir. Tu vai conseguir, se tu dedicar o máximo àquilo ali, vai dar certo. Nunca. Tem o fator sorte, né? Porque às vezes a gente consegue um pouco antes do que a maioria das pessoas, que daí tu tá no lugar certo, na hora certa, tu consegue um pouquinho antes, como foi um pouco o teu caso também. Tu te dedicou muito, mas também foi rápido. Tem outros colegas que passaram no concurso. Quando eu passei no concurso, eu passei relativamente rápido ali, estudando em 8 meses. Alguns outros colegas demoraram um pouco mais, mas no seu tempo, aquilo deu certo, porque dependia só deles. Então, assim, a questão do empreendedorismo, não importa se ele é um empreendedorismo formal, digamos que tu vai montar a tua própria empresa, ou se tu vai ser um empreendedor, né, que é algo que a gente costuma falar, mas é algo assim que não tem como não dar certo se a gente tiver a resiliência que a psicologia te ensinou lá. Outra questão, acho que lá atrás fala que escolhe a palestra e talvez a gente possa até encarar às vezes como sorte, mas não foi sorte tu estar nesse evento. Claro que não. Então às vezes, se tu ficar parado e não fizer nada, as coisas vão se apresentar, mas tu tem que dar o primeiro passo. Exatamente. Porque daqui a pouco foi sorte eu ter contato com isso lá no início. Não, tu tava num evento. Não, a minha curiosidade, o meu instinto de querer o novo, me levou a uma coisa que eu nunca tinha visto lá. Porque o que me atraiu era realmente ser o novo. Né? Era o diferente daquele momento. Tem várias tentativas, ainda tá 2 pessoas lá, o palestrante não tá, porque ele dizia, eu queria olhar a palestra. Exato. Agora foi embora, era pra última palestra, né? Não, e quando ele acabou a palestra, nesse dia, quando ele terminou a palestra, os outros 2 foram embora e fui falar com ele. Eu disse, nossa, eu queria muito aprender a fazer isso. E ele é do Alabama. Foi um pai que eu tive na minha vida. Dr. Alan, um pai, um segundo pai real, assim. E ele diz assim, vamos fazer um curso. Eu disse, tá, professor, mas onde é que eu faço? São Paulo. Foi esse do curso. Esse curso de São Paulo. Eu digo, tá, mas e aí como é que eu vou fazer? Eu posso fazer? Eu disse, pode, não pode? Eu disse, não sei, posso, não posso? Eu disse, eu acho que pode, mas eu acho também que eu posso. Nem eu nem ele sabia se podia ou não. Interessantíssimo, porque eu nunca tinha viajado de avião na vida. Eu nunca tive. A primeira viagem de avião foi para fazer meu curso de harmonização. Primeiro momento na vida que eu vou para um aeroporto, primeiro momento que eu vou para São Paulo, parei ainda em São Paulo num negócio pertinho da Cracolândia, um hostel, que eu tinha que pegar um metrô para Paulista. Chego na Paulista, tinha lá 14 médicos, só eu de dentista. Né? Na primeira aula eu pensei assim, você trouxe nada, mas eu passava vergonha, ele sabe mais do que eu. Primeiro dia, eles anotavam muito. E aquilo me dando um nervoso. Gente, o que eles anotam que eu não anoto nada? E aí eu fui me dar por conta que ali, o que eles estavam anotando era anatomia facial. Eu já sabia. Que era o que eu super dominava. Então eu fui inflando, fui virando um pavão. Eu sou exibido também, tem essa vantagem. Fui virando um pavão e disse, gente, vai dar certo isso aqui. E o mais louco, que no primeiro dia do curso, quando acabou a primeira aula, assim, eu senti um negócio muito doido, que eu disse, gente, é isso. Sabe, eu tenho certeza que é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E agora, todos aqueles canais que eu tinha náusea para fazer de nervoso, todas aquelas aulas que eu tinha muito nervosismo de ir, das noites e noites que eu chorei pensando, não é isso que eu quero fazer, ou talvez seja, daquela dúvida, aquelas incertezas, todas elas fizeram sentido naquele dia. Foi por isso que eu tive que passar por todo aquele outro processo para me preparar, para eu conseguir identificar ali que era aquilo ali que eu queria fazer pro resto da minha vida. E dali, a partir dali foi. Daí veio o dia da aula de lábios, né, que era o último dia desse curso. Que é o que eu mais gosto. Que é uma das coisas que eu mais gosto. O lábio também foi ele que me escolheu, sabe? Porque acontece que o lábio, eu comecei, na hora de fazer o lábio, eu pedi para anestesiar. E como os meus colegas eram médicos, e médico não tem a prática de anestesia, médico não anestesia. Né? E eu, como dentista, pedi para anestesiar. O professor disse, não precisa, Aldo. Eu disse, pelo amor de Deus, eu vou fazer uma limpeza, anestesia, eu não sei trabalhar com dor. Não precisa, Aldo. Eu digo, professor, eu preciso anestesiar. E ele me trouxe um anestésico, eu anestesiei meu paciente. Então, meu paciente, no primeiro momento,
foi o mais confortável comparado aos meus colegas que não anestesiavam. Então, me deu a possibilidade de eu poder executar um lab com muito mais calma, com o meu paciente sem dor. Então, meu lab, naquele primeiro momento, ficou extremamente diferente do lab dos meus colegas, que era com muita dor e que eles tinham movimentos muito restritos por causa da dor do paciente. Ali também eu notei de cara, assim, eu disse, nossa, meu vai ficar diferente por causa da anestesia. Tu vê o quanto tu tinha um olhar de outra formação, o quanto é importante tu ter esse outro olhar sobre algo que é feito por... repetidamente, rotineiramente, né? As pessoas não têm esse olhar, ela poderia melhorar simplesmente anestesiando. Simplesmente anestesiando, que pra mim era a coisa mais simples da vida, anestesiar. Né? E aí, como esse lab ficou diferente, ele me disse assim, Haroldo, você pode ser nosso monitor nos cursos. E aí, foi a tua grande inspiração, assim. Se tu soubesse como foi pra eu chegar aqui, eu peguei jegue, mula, canoa, eu tô assim, hospedado do outro lado da cidade, eu pego o metrô 2 horas antes de chegar aqui, impossível eu vir pra cá sem ter monitor. Daí passou uns 2 meses, a esposa dele, que é uma baiana, a Elisa, me ligou e disse assim, Haroldo, o Alan quer muito que tu venha. A gente vai te pagar tua passagem, tua hospedagem, tua alimentação. E aí tu vem pra cá nos ajudar nos cursos, que era ajudar a ensinar a anestesiar, porque eles não faziam anestesia. Sim. E aí eu fui voluntariamente, né? Voluntariamente não, porque eu ganhava isso. Claro. E uma super experiência. Aí eu fiquei 1 ano e meio indo a São Paulo, 1 semana por mês, pra ajudar eles, e ele me apresentou tudo que eu faço hoje. Hoje, claro que eu tracei o meu perfil, as coisas que eu gosto, o que eu quero, mas tudo veio dessa base que ele me apresentou. Eu sou eternamente grato a ele. É a minha grande fonte de inspiração. As pessoas né? ao redor entendiam esse movimento? Nada. Tá Tá louco. E sofri muito no início, né? Em São Gabriel. Comecei a fazer isso em São Gabriel, né? Uma cidade de 60 mil habitantes, interior. Né? Tinha alguns profissionais que falavam o seguinte, charlatão. A maioria desses profissionais eram os colegas dentistas. Sim. Charlatão, picareta, frustrado, porque não fez medicina, né? Dentista tem que cuidar de dente, tem que arrancar dente, tem que fazer canal. Muitos deles hoje viraram meus amigos. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente poder se permitir ao novo é fantástico, tinha muita sabedoria. Mas na época era extremamente criticado por isso. Criticado de doer. Sabe? Porque por mais que a gente tenha uma maturidade, e isso a gente pulei o assunto das redes sociais, né? Mas por mais que a gente tenha uma maturidade, dói, tem coisas que dói. E às vezes é o dia que te dói. Às vezes tu vê um amigo que eu sei que a minha agenda é super complicada, às vezes um paciente meu tem que marcar com 3 meses de antecedência, ou a maioria deixa marcado para daqui a 6 meses, né? Eu sei que é difícil, às vezes um amigo meu diz assim, olha, eu não consigo fazer contigo, preciso usar uma... e vai e faz com outro. Às vezes pega no dia que aquilo me dói, que me dá o ciúmezinho, entendeu? E tem milhares de vezes que passam despercebido, que eu marco, eu digo, faço com fulano, que ele é ótimo. Sim. Vai lá, porque eu não vou conseguir te entender. Mas tem momentos que algumas coisas doem. E lá no início, com a falta de maturidade, com a falta de idade, tinha muita coisa que doía muito. E a minha mãe, a minha maior incentivadora em tudo. Até hoje, né? Tudo, uma vida completamente diferente, a minha e da minha mãe. Mas até hoje, se eu vou fazer um negócio novo, eu ligo, mãe, o que tu acha? Né? Por mais que ela não entenda nada. Se ela diz assim, eu acho muito legal, eu fecho o olho e vou, porque eu tenho certeza, a benção de mãe, sabe? Se ela diz assim, que sabe o que tu pensa? Já me faz refletir alguma coisa. Então, minha mãe é uma maior incentivadora em tudo. E na época, minha mãe me disse, ela disse assim, meu filho, quem sabe tu para de fazer isso? Quem sabe tu para de fazer, tá te deixando triste. E aquilo pra mim foi o único momento, o único de todos, que eu pensei, será que eu devo fazer isso mesmo? Mas foi muito rápido, assim. Eu tinha esse propósito, eu queria muito, sabe? E eu acho que foi uma das poucas vezes que eu desobedeci a minha mãe, assim. Eu não dei ouvidos porque eu acreditava muito naquilo. E eu sabia... Não enxergava. Eu entendi a limitação dela no momento de enxergar o que eu enxergava, que eu sabia que ia ser o meu negócio. Né? Então não desisti lá no início, mesmo ouvindo, era charlatão, era picareta, fazer um monte de coisa. Eu erguia minha cabeça e ia pro meu consultório e fazia o meu melhor. E isso, na verdade, me fez ser melhor do que eu podia ser.
Muito melhor, porque eu tinha o compromisso comigo mesmo de ser melhor do que eles podiam pensar. Claro. Eu tinha que compensar sendo muito bom. Eu não podia ser o normal. Eu tinha que ser algo muito além do normal. Se tu fizesse algo errado, tu ia dar munição pro pessoal. Exato. Para falarem mais ainda. Então eu tinha que entregar bons resultados. E mais, eu tinha que valorizar super o paciente que ouvia isso e ainda se acreditava em mim. Então isso me fez ser muito, 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 muito melhor. E aí quando eu comecei... Talvez tenha te auxiliado no processo de fidelização do cliente, porque daí tu normatizou como seria o teu atendimento e a partir daquilo ali tu replica e só melhora, né? Só melhora, exatamente isso. E aí lá nas idas para São Paulo, né, na época não vendiam para dentista os produtos injetáveis. Não era uma rotina da indústria. Não. A indústria vendia para médicos. Quando ligava, quero um preenchimento. Aí assim, qual é o seu CRM? Não tem CRM, é o seu CRO. Aí eu tinha que explicar. No início, o doutorado comprava para mim e me passava os produtos. Aí, logo em seguida, uma empresa, uma marca chamada Princess, uma marca de preenchedor da Suíça, começou a me vender. Eles disseram, não, a gente vai vender para ti. Porém, tu manda uma foto do que tu fez. Eu achava que eles queriam ver meu trabalho, mas na verdade era uma segurança da empresa. Claro. Você não matou ninguém, né? Sim. Você não deformou ninguém. Então eu mandava foto. Só que aí a história do lábio, Andressa. Como o meu lábio na época era um lábio sem dor e as pessoas eram acostumadas a fazer lábio com dor, as pessoas começaram a me procurar para fazer lábio. Sim. Não porque fosse um super lábio, mas porque era sem dor. E aí acabou que eu comecei a ter muita casuística de lábio e acabei mandando muitas fotos para eles de lábio. Até que um dia a gerente nacional da empresa disse, Haroldo, olha só, teu lábio é tão diferente do que a gente está acostumado a ver. Tu não faz um curso para os nossos speakers da marca, que eram os médicos que representavam a marca. Eu te faço. Vou ensinar eles a fazer meu lábio. Aí fui para São Paulo dar o primeiro curso para 5 médicos. Isso em que ano? 2013. Na verdade, comecei antes, né? Eu fazia já os procedimentos antes. Mas 2013 foi esse curso para os médicos. Foi um marco de reconhecimento, com certeza. Total. Para médico, né? Total. E aí depois veio o congresso. O que tu pensou ali no início, que tu, né? Que eu ia ser o... Né? Tu virou a referência deles. Virei a referência deles. E aí fiz um curso para 5 médicos, daí voltei para o Rio Grande do Sul. Eles me ligaram, doutor Haroldo, mais 5 médicos. Fiz 3 cursos de 5 médicos. Foram 15 médicos ensinando a minha técnica de lábio. E aí eu me dei conta de, gente, eu não vou estudar mais médico, não é um trabalho do campo que eu tinha que ensinar anestesiar, entendeu? Aí, tudo que o dentista sabia, eu digo, vou ensinar dentista a fazer isso. Aí veio o instituto. Que daí foi muito mais fácil, né? Aí uma empresa, na época ainda é uma grande dentária que vende produtos odontológicos em Canoas, fizeram um prédio assim, absurdo de grande e em cima um auditório para a formação de cursos que eles vendiam os materiais, né, para formar os alunos ali. E aí eles me ligaram e disseram assim, tu não quer fazer um curso de lente de contato? Na época estavam surgindo as lentes de contato. Eu disse, não faço quase nada de dente, eu faço orto ainda, e eu estou em uma área que é a harmonização, que é estética. Eu digo, inclusive a gente pode fazer um curso meu aí, na dentária. E aí a moça responsável disse, pois é, vou falar com o dono, não sei o quê. Deu a sorte que aqui em 15 minutos me liga o dono da dentária. Eu disse, então, que história é essa de como é que funciona isso, não sei o quê. Eu disse, pois é, mas aí eu tinha que vender a toxina botulínica, né? Eu disse, mas eu vou te passar o contato da dona, da representante que traz para o Brasil a toxina botulínica, que eu tinha conhecido lá com o Dr. Alan, em São Paulo, né? E aí eu passei o contato dela, eles acertaram para ele também vender a toxina e eu fiz o primeiro curso para dentistas lá, na Dental Shop. E aí dentro dessa dentária estavam duas pessoas muito importantes. Um que era o presidente do CRO, do Conselho Regional de Odontologia, e o outro dono de uma grande escola em Porto Alegre, que foram fazer por curiosidade, para saber o que aquele louco estava falando, né? Aí deu meio ano de como era o movimento, como é que funcionava aquilo. O presidente do CRO passou uns 8 meses e ele disse, a gente tem o maior congresso chamado CORIG, que é um congresso sul-americano de odontologia, e disse, eu quero que tu fale disso no CORIG. Você tá doido? Nunca, eu vou ser apedrejado. Eu vou ser apedrejado, eu vou ser linchado do congresso, um congresso super tradicional, de resina, de prótese, de canal, de tudo mais. Não, tá doido, eu vou ser linchado, ninguém vai me assistir. Eu disse, não, Haroldo, eu quero que tu vá. Eu vou contigo. Eu disse, gente, então vou. Fui. Nossa, essa foi o primeiro
grande público, digamos assim. Foi muito doido, né? Foram 2 noites sem dormir, uma tensão louca. Imagina, estavam pagando hotel pra mim. Gente, como assim? Estão pagando hotel pra vir falar aqui, tão doido? Vou ser linchado por isso, né? E aí fui, a minha palestra era 8 horas da manhã, no último dia de evento, um evento extremamente, 80% universitários, ou seja, que no último dia não vão, porque passaram a noite de 8 da manhã, no auditório pequenininho, né, não vai ninguém. Cheguei 7h15, bem cedo, assim, pra passar o nervoso. Quando eu cheguei lá, quando foi 7:45 que abriram as portas, começou a entrar muita gente. Muita gente. Eles interromperam o auditório, pediram pra gente mudar de auditório. Eu fui pro auditório principal antes de iniciar a palestra. O nervosismo já... Que massa. Mas aí eu acho que a gente sai, o espírito sai do corpo. Assim, já não raciocinava. Claro, Eu disse, agora eu tô aqui, vou ter que fazer. Era muita gente, era gente sentada no chão, não tinha lugar. Foi muito teve louco. interesse no tema. Interesse no tema. E eu já tava no Instagram funcionando na época. Já tinha muito dentista me seguindo na época, achando aquilo curioso que eu fazia. E o meu contato, a minha linguagem ali no próprio Instagram é muito com os jovens, com os universitários recém-formados. É o meu mailing ali, o meu público é o recém-formado. Então é uma identificação, uma comunicação. O Instagram usa mais então para o curso. Para o curso. O meu Instagram vem da minha rede social alunos, não pacientes. Sim. Vem alunos. Os alunos que querem viver a vida que eu levo. Então, muita Sim, gente... fantástico isso, né? Uma questão assim que é muito o que projetam hoje em dia. Talvez quando tu fosse lá no curso, tu nunca pensasse, eu vou querer viver a vida que a minha referência leva. Exato. Que é uma coisa que hoje eles enxergam. Que é uma coisa que hoje totalmente enxerga. Que essa semana... Por isso que a gente tem roteiro. Exato. De postar, posta a viagem, posta o que tu tá comendo, posta o que tu tá vestindo. A própria viagem, eu acredito que dá muita audiência, que as pessoas querem ver o lugar. Total. Elas querem estar juntos. Elas querem estar juntos. E isso é muito... Olha, nós estamos brincando. É uma responsabilidade, né? Super grande. Andressa, é uma das maiores responsabilidades que eu tenho. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho a minha filha, Guilhermina, de 11 anos. Eu tenho meu Instagram, que é um outro filho. Que eu tenho que alimentar, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que educar. Tudo. É um outro filho que eu tenho. Eu tenho uma responsabilidade de acordar ao dormir com o meu Instagram. Porque eu cheguei aqui e disse, eu não dei bom dia ainda. Sim. Trabalho, né? É um trabalho. Faz parte da minha rotina. Eu como, eu vou na academia, eu atendo e faço o meu Instagram. Tá dentro da minha agenda. Dentro da minha agenda. E é uma referência super... E além do aluno, os pacientes que vêm, que me acompanham no Instagram, é impressionante. Paciente novo que eu conheço... Olha a importância disso, né? O paciente ele vai chegar para mim e falar uma carência muito grande dele, uma fraqueza onde dói nele, a ruga que ele não gosta, o que ele queria melhorar nele. Isso requer um nível de intimidade para a pessoa poder ser clara no que incomoda ela. Então, a pessoa ela já me segue no Instagram, a maioria das vezes. Ela já sabe o nome do meu cachorro, o nome da minha filha, ela já sabe onde é que eu tô. Ela já criou um vínculo comigo. Tá sentindo a família, praticamente. Ela se sente a família. Elas chegam e eu nunca vi elas, Andressa. Elas dizem assim, como é que está a Guilhermina? Sim. Tá bem. Tá tudo bem. Me conta como é que foi. Não, a tua mãe é um bolaço, né? Sim, sabe? Então, ele já criou um vínculo de intimidade comigo, que isso permite muito fácil pra ele falar pra mim qual é a causa, qual é a queixa dele. Sente muito mais à vontade. Porque é algo que, com certeza, não foi, como tu disse, o teu primeiro objetivo com o Instagram, mas acabou acontecendo. Porque já existe essa coisa do doutor e do paciente, né? O doutor, às vezes, tem alguns até hoje, são intocáveis, tem aquele ar de soberba. Então, quando tu tem essa proximidade que a pessoa vê assim, olha, ele é o meu doutor, é o que faz medicina, mas ele também vai na praia, ele também toma um gin de vez em quando, ele também tem cachorro, ele também briga com a filha, ele também... Sabe? Então, isso dá uma nivelada da pessoa ver também que eu também sou um ser humano. Né? Que eu também tenho as minhas fraquezas, que nem todos os dias eu tô bem, que tem dias que eu tô triste, que tem dias que eu tô feliz. Então, existe esse cuidado de ambas as partes. Assim como eu entendo que meu paciente é um ser humano com uma queixa, ele também tem que entender que eu, que vou entregar isso, eu também sou um ser humano. Que também tem dias que eu não vou estar 100%, né? E hoje em dia a gente vê muito a questão do Instagram, as pessoas não seguem quase marcas, elas seguem pessoas. Pessoas querem ver. CNPJ não tem seguidor. CNPJ é quase uma vitrine, óbvio, tu tem formas de trabalhar, mas é muito mais voltado a pessoas. É uma rede social. Né? Eu sempre vou citar a Nativosa, né? Na marca, ela tem muito menos seguidores do que no CPF, então acho que é uma questão assim... A mesma coisa que eu, no seguidor do Instituto, o Instagram do Instituto,
tem menos, muito menos, um terço, sei lá, um décimo dos seguidores que eu tenho. Né? As pessoas, elas querem, elas nem olham. Não é interessante olhar aquele flyer ali, aquele banner. Agora, mas na verdade tu é o instituto, né? É. A partir disso, já fala um pouquinho do que tu tem de empreendimentos hoje. Então, tu tem a clínica aqui em São Gabriel. A clínica tem uma clínica aqui em São Gabriel, que foi a primeira clínica de todos, que também foi um investimento na época. Na época todo mundo dizia, tá doido fazer uma clínica dessas. Na hora, uma clínica com vários profissionais, não tinha em São Gabriel. Sim. Não tinha, isso é loucura, não vai sustentar. São Gabriel tudo que abre e fecha, né? São Gabriel não dá conta de ter as coisas. Gente, não tem como dar errado. Porque eu estou botando profissionais excelentes ali dentro, que todos já têm suas cartelas, eu só vou juntar todo mundo num espaço só. É impossível dar errado. Eu tinha muita certeza de que ia dar certo. Eu fiz a primeira clínica, a Clínica Santé. Foi a primeira. Hoje a gente já tem várias clínicas aqui, excelentes, né? Mas foi a primeira que teve aquele aglomerado de profissionais ali. Então fiz a clínica, levei todo mundo que eu queria, as pessoas que realmente me interessavam estar ali, né? Então a gente fez uma junção desses profissionais. Abrimos a primeira clínica, até hoje tem. Hoje eu sou o profissional que menos fica na clínica, né? Eu fico 5 dias no mês, uns meses 6, mas a clínica super funciona sem eu estar presente ali. Todos os outros funcionam, ela tem uma rotatividade muito boa. Tem a clínica aqui. Aí, em Porto Alegre, pós esse congresso lá, que eu palestrei primeiro, esse da odontologia, dentro do congresso, assistindo na plateia, estava a presidente do Conselho do Uruguai, que se chama AOU, Associação Odontológica Uruguaia. E aí no final da palestra me disseram, oi, e no Uruguai você acha Botox? Só para queremos aprender. Eu disse, vamos. Imagina, eu bem novinho, iniciando da curso, fui para o Uruguai. E aí foi, daí do Uruguai veio Costa Rica, Peru, Chile, Venezuela. Nova York. E aí comecei a dar aula, a viajar muito. Meu trabalho me trouxe tudo isso também. Meu trabalho me trouxe lugares que talvez eu nem iria conhecer. Por exemplo, Peru. Eu acho que eu não queria pro Peru. Não seria um atrativo. Fui ao trabalho, me apaixonei, já voltei várias vezes pro Peru. Então, meu trabalho me proporcionou isso também, né? Essa sede das pessoas na época quererem saber muito essa novidade. Então, ser a novidade me alavancou muito no meu negócio, né? E aí, junto disso aí, eu comecei a dar aula com aquele dono de uma escola que estava na plateia lá no primeiro curso no Dental Shop. E aí foram alguns anos dando aula dentro dessa escola em Porto Alegre, né? Eu tinha o meu valor, eu cobrava por aluno, daí a escola colocava quanto ela queria em cima. Então eu já fiz disso um negócio e na época se tornou, ainda é, logicamente, mas muito rentável. E hoje eu falo disso sem problema, já falei inclusive até de valores, então é o caso aqui. Mas hoje a gente tem muito medo de falar de valor, né? Até porque ficou feio, parece, né? Parece que quando a gente ganha dinheiro é feio. Todo mundo ganha dinheiro ou é um negócio obscuro. No interior, então, quando tu sai do interior e vai pra capital, começa a ganhar dinheiro, tu diz, alguma coisa tem. Qual é o negócio? Qual é o negócio? Se a mulher arrumou alguém que tá bancando, se é homem, será que não é tráfico? Né? Não sempre, além de tudo, tem que justificar o porquê do dinheiro. Então, na época, isso tornou um negócio extremamente rentável, que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei. Que o teu carro-chefe seria. Nunca imaginei. Nunca imaginei. Presenciais na época. Presenciais. Pegou todo mundo online agora. Mas o nosso curso ele é presencial. Até porque tem que ter a prática, né? Sim. Então, assim, ainda tem. Hoje a gente tem parte de cursos, não de todos, mas de alguns cursos, parte online, híbrido, né? Com a parte presencial. Sim. Mas não é o meu perfil também, não é? Eu gosto do contato, tenho que tocar nas pessoas, tenho que ver, eu tenho que sentir, eu tenho que olhar o olho delas, ver como tá funcionando, para saber o ritmo que eu vou abordar. Eu tenho esse feeling da palestra e da aula, de eu entender o que o meu aluno quer ouvir. Eu consigo identificar pela carinha deles, pela sede. E é isso que me alimenta também, né? Porque eu faço isso repetidamente há muitos anos. Claro. Me motiva. Então, teve muito tempo, muitas vezes nesse período, muitas vezes que eu me perdi de mim mesmo, assim. De virar um produto, né? E isso é muito doido. Porque daí comecei a dar aula em tudo que foi lugar, um monte de lugar. Daqui a pouco preciso fazer um escritório para isso. Um escritório que gerenciasse a minha vida. É um escritório que quando a escola lá do São Luís do Maranhão, que é um curso meu, a escola entra em contato com quem? Quem vai tratar desse negócio? Uma secretária, já pensou ter várias secretárias. É um escritório cheio de mulheres, né? Que hoje é um desafio para mim gerenciar todas essas mulheres, né?
É um super desafio, mas enfim, tem que se formar um escritório para que me venda, para que venda esse produto que sou eu. E aí começa a primeira estrutura do escritório. E o escritório começa a vender. O escritório começa a me vender. Daqui a um pouco eu estava super vendido, fazendo agenda para 2 anos, né? E aí volta aquela questão, e acho que esse também é um fato a ser falado para empreendedores, para quem está iniciando, né? De por mais que tu tenha muito investimento, que tu tenha negócio acontecendo, eu hoje vejo isso claramente, tá? Que o que me manteve no meu negócio é uma base familiar, é uma base real das coisas, sabe? Uma coisa, um pé no chão real, assim, porque é muito fácil perder. Primeiro que o dinheiro é muito sedutor, muito. Segundo, quando tu é a novidade, a atenção de alguma coisa, isso é muito maravilhoso, né? E aí tu começa a ganhar dinheiro, e o dinheiro é extremamente sedutor. Só que daí chega uma hora que as coisas começam a te cobrar, a vida, o eu começa a te cobrar. E é por isso que a gente vê, por exemplo, uma proporção infinitas vezes maior, não estou me pondo nessa posição, mas a gente vê artistas que se suicidam, sim, ou que se drogam, ou que encerram suas carreiras no meio no ápice da carreira e resolvem parar. Como tu encaixa o teu cuidado com a saúde? Como na tua... Aí que tá, não tinha. Demorou muito tempo, quando eu acordei pra mim mesmo, assim, que eu voltou, porque aí tu tá naquele embalo de fazer, de acontecer, sim, de ganhar. Então não existia tempo, tu marcava um curso, então tu desligasse que era curso. Pra amanhã, a gente dava um jeito, tirava um daqui e fazia curso. Eu cheguei a dar 7 cursos no mês. Cada curso são 3 dias. Então era 21 dias falando o mesmo curso. Então eu dava assim, em Porto Alegre um dia, 3 dias, nos próximos 3 dias Chapecó, nos próximos 3 dias Curitiba, nos próximos 3 dias Rio, vendo curso. Então quando eu chegava lá na 5ª turma, o aluno estava perguntando uma pergunta para ele, era nova, só que eu já tinha escutado ela 4 vezes. Sim. Aquilo me incomodava de um jeito que começou a me estressar de todas as formas possíveis, já não estava feliz fazendo aquilo que era o meu propósito, que era o meu desejo, era ter muitos cursos. E quando eu tenho aquele monte de curso, já não me faz mais feliz, porque eu estou extremamente cansado repetidamente. Quando eu contratei um motorista, aqui, né, comecei a ter um motorista, em São Gabriel foi eu amo na cidade, mas era assim, meu Deus, o que é motorista? Tá se achando de motorista, né, o Haroldo subiu pra cabeça, era que eu escutava. Você tinha que dormir entre os cursos. As pessoas não entendiam que o motorista era vital. Eu entrava, acabava a aula 8 horas em Porto Alegre, eu estava dentro de um carro, quase sempre um fisioterapeuta junto comigo, me drenando. Eu deitado no banco de trás, drenando, porque não cabia mais calçado, me inchado, eu fico todo o tempo de pé, né? Eu usava meia de compressão todos os dias, a 40 graus de meia de compressão. Então, eu um físio me drenando, eu dormindo no banco de trás de um carro, porque eu tinha que chegar em outra cidade, 600 km ali para aula, a mesma aula no outro dia de manhã. Então, as pessoas não viam esse lado, né? O lado sombrio das coisas, que é o que muita gente... Ninguém viu nesse período que a minha filha tem 11 anos de idade e eu nunca fui na apresentação da escola. Né? Essa parte ninguém viu. Que é a parte assim, de tu começa a pensar, gente, tá, mas para aí, o que adianta tudo isso se eu não tô conseguindo ver a minha filha? Eu nunca fui ver aqui na escola. Nunca deu. Os cursos eram todos, a maioria finais de semana, porque os profissionais queriam parar os cursos finais de semana, os consultórios finais de semana, vão ter que parar a agenda. Então eu nunca fui numa apresentação. A minha filha teve, digamos aí, 6 anos de apresentação escolar, então eu nunca fui nenhuma. Né? Então, existe um outro lado, que é um lado que tem que ter essa base familiar, porque senão a gente enlouquece. Assim. E aí tu vira um produto para as empresas, todas as empresas me queriam, porque logicamente o que eu fazia, os alunos iriam usar o que eu usava. Né? Então, eu sempre conto uma história de um congresso do Rio de Janeiro. Final do ano de 2014, primeiro congresso no Rio de harmonização. E aí me ligam pra mim pro congresso. Eu também achei o máximo, gente, eu me paguei pra ir pro Rio, novo hotel, Barra da Tijuca, frente pro mar, pra me ouvir, isso é um sonho. Vou pro Rio de Janeiro, fui. 3 anos depois, o mesmo congresso, 2017, eu volto pra esse congresso, e aí o congresso não era mais assim. No primeiro ano, eles me disseram assim, Haroldo, que dia tu quer vir? Por exemplo, ia palestrar dia 15. Quer vir dia 14, descansar, palestrar dia 15 e voltar? Ou tu quer vir dia 15, palestra, fica livre e aproveita o Rio mais um dia e volta?
3 anos depois, 2017, o contrato já era assim, Haroldo tem que vir um dia antes, tem que ficar na feira 3 horas, na estande do produto tal, vai palestrar, meia hora depois tem que dar atenção para os alunos. Já não tinha mais escolha, assim. Não tinha mais escolha. E aí vira um caos, porque tu viaja, um dia tá no Rio, um dia tá em São Paulo, um dia tá em Nova York, um dia tá no Chile, e aí todo mundo, meu Deus, que vida sucesso, só que ninguém sabe o quão barulhento é um quarto silencioso de hotel. De noites e noites estar no hotel, tu queria assim, queria estar na minha casa com meu cachorro, com a minha filha, comendo um ovo que eu vou fazer. Né? Quando as pessoas dizem assim, eu amo café da manhã de hotel, tipo, vive no café da manhã do hotel, o que é loucura. Então existe um preço muito alto que se paga para isso, uma abdicação muito grande. Inúmeras vezes, Andressa, foi de eu estar na estrada, pedir para o motorista parar o carro, descer, muitas vezes vomitar de nervoso, de estresse, de implorar, eu quero voltar para minha casa, eu preciso voltar para minha casa. E aí o escritório, né, que era meu, me liga assim, não, tu tem que ir. Tu estava trabalhando, na verdade, pra eles, funcionário do teu próprio... Eu não sabia nem quanto eu ganhava. Tipo, uma época eu não sabia nem quanto eu ganhava. Eu era funcionário do meu próprio escritório. Eu criei o negócio. O quanto que cai assim a tua ficha, ou quanto que tu muda, resolve, vou mudar, vou dar prioridade pra minha saúde. Foi um... Quando eu liguei agora, né, quando eu liguei pras gurias, as gurias falaram, não, ele precisa treinar antes, e nós adaptamos o horário pro horário do teu treino. Eu achei o máximo e comentei com eles. Eu disse, olha, eu vou ter que perguntar pro doutor Haroldo como que a gente faz pra priorizar. Exatamente isso aí. Mas na verdade... É uma coisa básica, é um sustento. Na verdade, tu tá tendo um horário pra ti, que deveria ser o básico pra todos, né? Pra todos. Porque se tu não estiver bem... Não funciona. Tu não vai ter que conseguir trazer conta. E a minha empresa entendeu isso. Bom, nosso produto é ele. Se ele falhar, acabou todo mundo. Com certeza. Tu entendeu? E aí o momento que a minha empresa, o meu escritório começa a entender isso, bom, ele é o pivô disso aqui. Se essa máquina parar, nós todos os outros estamos desempregados. Né? Então começa a ter esse cuidado. Básica, né? Básica. Eu passei mal num congresso em Cuiabá, muito calor, muita correria, alimentação péssima. Come quando dá, come dentro de avião, come dentro de carro, come aonde dá, porque tem que chegar em outro lugar muito rápido. Né? Às vezes 2 lugares. A gente teve épocas que eu fazia 2 palestras no mesmo dia. E pegava um 3º avião porque eu tinha o aniversário de alguém, porque eu queria ir, pelo menos isso. Né? Então, assim, é muito doido. Alimentação péssima, cansado, corpo físico cansado, psicologicamente exausto. E eu passei mal nesse congresso em Cuiabá. E aí, enfim, palestrei no evento. Depois de palestrar, passei muito mal, fui pro hospital. Tinha desmaiado, enfim, tudo errado. E aí, quando eu chego no aeroporto, em Porto Alegre, eu vejo a minha mãe e meus 2 melhores amigos no aeroporto. Quando eu desci, eu disse, gente, morreu alguém, né? E, na verdade, era eu mesmo que estava morrendo e estava dando por conta, né? Eu disse, alguém morreu. Eu disse, o que houve? Eu disse assim, não, a gente veio aqui porque tu vai pra praia com os teus amigos. Eu disse, vocês estão doidos? Tem agenda, tem milhões de agendas, tem curso amanhã. Disse, não tem mais nada. Eu cancelei o curso. Eu disse, mas como? Ela disse, eu cancelei. Tu pode fazer o que tu quiser na tua vida. Agora, eu não vou perder meu filho. Por nada. E aí que te dá o estalo, sabe? Porque a gente tinha perdido muita coisa da minha filha. E eu vi aquele cuidado da minha mãe. Ela disse, não, tu não vai. Eu, um homem velho já. Ela disse, eu desmarquei. Tu não vai ter, não vai empobrecer, a tua carreira não vai acabar, só que tu vai ficar uma semana na praia. Tu precisa descansar. E eu tô mandando. Eu vou fazer isso. E aí, naquela semana, passa um filme na minha cabeça de pensar das vezes que eu também não fiz isso com a minha filha que eu queria. Que eu deveria ter sido uma prioridade ter vindo pra escola em São Gabriel assistir a meia horinha de apresentação da Mondrian. Né? Então, aí foi um baque, assim. E aí também a gente começa a pensar, bom, tá, deu. Né? Algumas coisas têm que mudar. Embora os meus contratos fossem muito longos, a gente tem contratos assim, até hoje eu tenho contrato por daqui a 1 ano e meio. Né? A gente tem cursos, hoje a gente tem curso de especialização que são cursos de 1 ano e meio, curso de residência que são cursos de 8 meses, então existe um compromisso a long time. Mas então desfazer isso lá naquela época, por exemplo, priorizar os finais de semana, foi um processo de 1 ano e meio para eu conseguir, a partir dali, a ter finais de semana. Hoje eu tenho todos. Hoje eu não trabalho final de semana por nada. Os meus cursos são segunda, terça e quarta, ou quarta, quinta e sexta, e as pessoas se adequaram a isso. Só que para chegar nesse ponto, eu tive que dar aula
8 anos todos na semana. Claro. Né? E isso é uma coisa que as pessoas não querem. Não, e na verdade não entendem às vezes, né? Quando enxergam hoje, o Haroldo aproveitando, enfim. Não entendem isso, né? Não entendem isso. Acho que é importante colocar essa questão para ver que não foi sempre fácil, né? Claro que não, e até hoje não é, né? Para mim sair eu também hoje eu aproveito mais, viajo mais, tenho mais tempo para mim, mas raramente até hoje é uma viagem 100% lazer. Sim, até pela questão. Instagram junto. Eu já ia dizer, rede social, né? Tu vai e simplesmente leva, tu não pode aproveitar. Não pode, sem colocar algo ali, porque não tem teu produto não pode tirar férias. Não, meu produto não tira férias, nunca. Meu produto não tira férias. Então tem o Instagram, então nunca 100% a lazer até hoje. Mas, e eu não me arrependo de nada, eu falei tudo isso 1000 vezes. Mas assim, graças a Deus que eu tive uma base sólida de família, de carinho, de cuidado para me manter, porque senão qualquer outra pessoa teria desistido isso ou se perdido. Isso é uma questão importante a gente compartilhar essa experiência com os nossos ouvintes, justamente nessa questão de tu demonstrar que tu precisou de um marco, tu precisou passar mal para se dar conta que tu era o produto, então tu tinha que te cuidar enquanto cuidar da saúde, cuidar da produtividade. Senão tudo acabava. Isso é algo que... As pessoas esquecem que o cérebro está dentro do corpo, né? E se o teu corpo não estiver ok, a gente, é só ver. Tenta não dormir por uma noite e ver como o teu cérebro vai estar no outro dia. Ou comer rápido. Exatamente. Ou não comer, se não dá dor de cabeça. Então, se a gente fica irritado, né? E aí vai prejudicar lá nas tuas atividades, na tua palestra, o teu raciocínio já não vai estar mais tão bom. Com certeza, a qualidade de tudo, daqui a pouco tu não tem mais o teu produto. Não tem mais nada, não tem mais o produto. Então, essa questão acho que é muito importante da saúde, do cuidado que as empreendedores esquecem. Total. Vai ter momentos, deve ser prioridade. E vai ter momentos de desenquilíbrio. Eu acho que também não dá pra dizer que em algum momento não vai haver. Claro que não. Somos seres humanos, claro, né? Eu vejo muita gente pregando depois que já chegou no patamar. Tem equilíbrio. Mas lá no início, eu acho que às vezes... Ninguém tem, nem é pra ter. Nem é época de ter. É um equilíbrio de prato da gente olhar e dizer, bom, nesse mês a prioridade é o negócio, né? Daqui a pouco, não, vou parar um pouquinho aqui pra cuidar dos filhos. Tempo, né? Exatamente. Equilíbrio ao mesmo tempo. Exatamente. Isso é uma coisa assim que, não lembro em que livro que eu li isso, que é mais ou menos o meu lema de vida, assim, uma hora é um pouco mais a universidade, outra hora é um pouco mais a questão dos filhos, marido, casa, enfim, coisas que a gente desempenha, que mesmo que a gente tenha uma rede de apoio, como era o teu caso do escritório, né, tu precisa, são coisas que passam por ti, que tu precisa organizar aquilo. E aí, trazendo para nossa região, né, já que a maioria dos teus negócios são aqui... tu não falou do recanto. Não falei. Fala do recanto. Então, depois de alguns anos, eu formo a minha própria escola. Inicialmente, o Instituto Dr. Haroldo Júnior, pequenininho, como eu dava esses cursos para grande quantidade de alunos, e que me cansava muito, e eu acabei também sentindo, lá eu tinha turma de 40 alunos. Então, assim, eu sabia que o meu trabalho não era igual para os 40. Eu não pegava na mão de todos, né? Não tinha como, eu tinha muitos auxiliares que me ajudavam. Eu não tinha como pegar na mão de 40 alunos durante 40 procedimentos. Era impossível para mim. E eu sentia que os alunos queriam ali, era a minha mão sobre a deles. Porque até hoje eu pego sobre a mão dos meus alunos para fazer junto. Né? Eles queriam chegar perto de mim, eles queriam ter o contato comigo, queriam falar comigo. Sim, a mesma necessidade que tu tinha de contato, eles... A mesma necessidade. Então, assim, como eu digo, para mim era uma coisa repetida, muitas vezes cansativa, mas para eles era o primeiro momento e um momento único, né? Às vezes que eu não voltei para casa, eu me lembrava que tinha 20 pessoas que deixaram as suas casas, filhos, maridos, viajaram para me ouvir, né? Então eu optava para elas, ao invés de eu voltar para minha casa. Então, quando se perdeu isso de ter muita gente, não ter esse contato, que eu sabia que era isso que fazia o meu aluno voltar, era isso que fazia o meu aluno indicar o curso para outro, entendeu? Eu resolvi fazer um espaço menor para mim. Eu vou atender no máximo 10 alunos. Vou cobrar mais, eles vão pagar mais, porque o curso é mais privativo, mas eu vou ter o contato junto com eles. E eu quero dar aula para 10 ao invés de dar aula para 40. Ganhar a mesma coisa com 10 do que ganhar em baixa qualidade com 40. Eu fiz o primeiro instituto, que era uma escola pequenininha, era dentro de uma casa em Porto Alegre. Eu aluguei um andar da casa, que funcionava uma clínica de uns amigos embaixo, e lá em cima a gente começou a fazer os cursos modulares, curso de botox e preenchimento básico, curso de botox e preenchimento avançado, bioestimulador, cursos da área, cursos pequenos de 2-3 dias,
para poder ensinar um grupo menor de profissionais. Todos são tudo ministro. Então, no início do escritório era só eu. Hoje em dia não, hoje eu dou aula hoje o Instituto tem um portfólio de 13 cursos. A gente tem um cardápio de 13 cursos, eu não posso escolher desses 13. Desses 13 eu dou aula em 3. Foi liberando teu tempo. Foi liberando meu tempo. Os outros 10 eu treinei pessoas ao longo do tempo para darem essa aula. Formei, habilitei, eles estudaram muito, eles são muito melhores do que eu na área que eles dão aula hoje. Então, assim, mas todos foram meus alunos, todos são gente que tem o meu cheiro, sabe? No meio da multidão eu consegui identificar esse aqui, esse. E hoje eles são excelentes profissionais que dão cursos dentro do meu instituto. A dificuldade de empreendedores é sair da parte operacional e exatamente muito difícil. Porque também tem aquela questão, a pessoa de delegar. No início, delegar é a coisa mais difícil da vida para mim. Mais que o teu aluno, talvez naquela área ele saiba até mais do que tu, é difícil, a pessoa vai lá chegando procurando o Dr. Haroldo. Exato. E aí tu tem que trabalhar isso. É muito difícil, é um desafio até hoje. Por isso que todos os cursos ainda tem a minha foto estampada. Todos os cursos ainda tem. O aluno recebe lá um videozinho quando se inscreve, eu falando, eu dando as boas qualidade, dizendo. Exato, dizendo assim, eu tô aqui. Tá em boas mãos. Tá aqui. O que tu vai aprender fui eu que ensinei pra essa pessoa. Claro. Então tá ótimo, qualquer coisa tu me chama. Sim. Porque tu vai ter meu WhatsApp. Todos os meus alunos têm meu WhatsApp. Se você abrir o meu WhatsApp, gente, é assim, 1.150 notificações não respondidas. Todos têm meu WhatsApp. Mas eu tenho também uma equipe que trabalha junto comigo, que responde esses WhatsApps todos. E isso é uma loucura também, né? Às vezes até o celular a gente não é mais da gente em algum momento. E eu quero ter um celular pra mim. Eu também quero falar bobagem com alguém. Sim. Eu também quero namorar com alguém. Sim. Então até isso, de certa forma, vai sendo invadido, né? Aí fiz o instituto pequeno e aí chegou uma hora que eu disse, bom, preciso de mais espaço e quero receber melhor esses alunos. Daí a gente faz o primeiro instituto em Porto Alegre, que é o meu xodó, assim, é o meu lugar no mundo. Aquele instituto foi feito sob medida, tudo do jeito que eu sonhava, do jeito que eu imaginava, milimetricamente, desde a planta, desde o cheiro que tem dentro do instituto. Foi como eu queria, sabe? Então foi o nosso primeiro instituto. Aí em 2019, o Conselho Federal de Odontologia lança, né, protocolo, uma lei da especialidade em harmonização orofacial, que até então não existia. E não existe nenhuma outra área, só para dentistas. Especialista em harmonização orofacial, 2019, janeiro. Os meus alunos, todos antigos, tinham feito um curso de 3, 4 dias. Prof, a gente quer especialização. Eu disse, gente, onde é que eu ponho isso, gente? Porque o Instituto Novo tem lugar, assim, para 15 alunos. Sim. Não mais do que isso. Em uma turma de especialização, a gente precisa de 20 alunos para manter, para ser vista como negócio, né? Claro. Então, eu preciso de 20 alunos. Eu disse, onde é que eu vou colocar essa gente? Não tem como. Mas eu preciso ter. Se eu não fizer a especialização, vai ter quem faça. E eu sei que eu posso fazer. E aí eu aluguei um espaço para fazer a especialização. E aí começa a primeira turma de especialização. Nesse processo, a gente decide investir num outro espaço. Então tem uma outra sede, que é uma sede só para o curso de especialização. Que é esse que é 1 ano e meio. Que é esse que é 1 ano e meio. Uhum. Que é uma sede muito maior. Enfim, são quase 300 metros quadrados para receber alunos de especialização. E hoje a gente tem aí 5 turmas de especialização andando simultaneamente. Então, se tornou um centro de formação para especialistas, né? E a gente recebe muito aluno de fora, muitos estados, aluno do Acre, também de um trabalho que foi feito ao longo desses anos, porque enquanto ninguém ia palestrar no Acre, eu ia. Claro! Aceitava um convite e ia pro Acre. Lá no Acre alguém me via e queria fazer curso comigo. Até hoje, eu acabei de chegar numa maratona de congresso, né? A gente tem o CIOSP, que é o maior congresso do mundo de odontologia, que é feito em São Paulo. Eu fui acabei de cheguei ontem do congresso e eu fiz 6 palestras. Em 3 dias. Então, assim, é um trabalho, gente, do cão. Sim, de preparação. De preparação, de aula, de roupa, de gente que te auxilia, vai toda uma equipe, sabe, todo mundo quem vai tirar foto, quem vai mostrar, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Existe uma logística por trás. Aí tu sai do hotel, São Paulo, aí do lado, 40 minutos. Sim. Num trânsito do cão que tu não sabe o que vai acontecer. Então, assim, tu sai do hotel com tudo, não pode faltar nada. Então tem que pensar, fazer um checklist do que está indo agora para o evento hoje. Todo esse checklist, 2 carros praticamente, para chegar no evento e dar tudo certo.
volta pra casa. Aí de noite tem janta da empresa tal, janta da empresa tal. Sim, acabou o jantar com os amigos. Acabou. Aí no outro dia, tudo de novo. Então foram 3 dias, 6 palestras. Até hoje é exaustivo. Sim. Claro que de um jeito prazeroso. Muito mais prazeroso. Porque daí hoje acabou todas as jantas, foi pro lugar tomar um vinho com os amigos. A gente consegue. E como que tu sai fica os empreendimentos todos numa mesma área e vai pra Vila Guilhermina? Então, uma área que é totalmente diferente. Totalmente diferente. O Recanto da Guilhermina foi o seguinte. Recanto Guilhermina. Isso aí. Eu comprei uma propriedade rural, essa onde é o Recanto, há muitos anos, há uns 8 anos atrás. E tava lá. Eu comprei quase sem olhar. Eu tenho ainda, né, um corretor de imóvel, muito meu amigo, e eu comecei a ganhar dinheiro, eu disse, o que faz com esse dinheiro? Né, aplica, o que a gente faz com isso? Compra aqui no São Gabriel, compra boi. Eu não sei nada de boi, nem como carne. Aí eu pensei, gente, não dá pra eu vou comprar imóvel, vou investir em imóveis, porque imóvel é imóvel. Compra hoje por, sei lá, 300 mil, amanhã vale 400. Sim. Então vou fazer isso, não é um negócio para me render mensalmente, mas é um investimento, meu dinheiro sendo aplicado em alguma coisa. Então comecei a comprar imóveis. Sim. Fiz ótimas compras, até hoje tenho imóveis, até hoje compro imóveis, muito raramente, hoje invisto em outras coisas, mas enfim, compro imóveis, comprei na época, né, e um corretor, ele disse, Haroldo, tem uma propriedade que eles estão vendendo assim, por um preço de barbado, uma questão de inventário e tudo mais, tem que comprar, é beira de estrada, vale muito, é 5 minutos do trevo. Eles estão querendo só isso. E eu olhei as fotos, mandou as fotos, achei mais, vamos comprar. Comprei, pensei, aqui bem interior, terra, né? Sim, claro. Eu digo, vou comprar. Comprei, prestava realmente assim, meu Deus, hoje, 1/10 do que vale hoje, né? E aí, comprei, sem conhecer. Passou um mês, depois eu conheci a propriedade. Ela tem ali na entrada uns 200 metros de um corredor de pinheiros. E aquilo era lindo. E a propriedade era dividida em 3 partes. Tinha uma parte aqui que tinha um açude pequenininho, a outra do meio que tinha um corredor e a outra que era uma parte de plantação. Daí eu comprei tudo. Aí o meu próprio corretor comprou essa parte de plantação que não me interessava. Não era bonito, não sabia o que fazer com aquilo. Vou ficar com a parte da entrada, que para mim era lindo, e a parte do açude, que tinha uma floresta de pinheiros para trás. Foi esse o negócio. Comprei. Aí passou algum tempo, eu ia fazer uma casa para mim. Fiz uma casa de campo, botar uma piscina. O lugar é muito mágico mesmo, assim. Todas as pessoas que vão se apaixonam. É um lugar muito bonito, assim. Tem um pôr do sol incrível. Parece que o pôr do sol, eu digo que o pôr do sol em São Gabriel dorme na minha propriedade, no Recanto. Então o lugar era lindo. E não tinha nenhuma estrutura, tinha alguns galpões velhos, que inclusive eu mandei desmanchar bem no início para limpar ali a propriedade. E ia fazer uma casa. Só que nesse meio tempo a minha vida estava cada vez mais em Porto Alegre. Sim. Então eu digo, gente, quando que eu vou usar essa casa? Quem é que vai ficar nessa casa? Quem vai cuidar? Sabe quando eu sair não vou roubar? Não tem por que fazer a casa aqui, num campo em São Gabriel. E aí pensei o que eu ia fazer com aquilo. E fui deixando, passou uns 4 anos. Eu praticamente não fui ver a pandemia. E na pandemia, vamos pra lá tomar um chimarrão, lá na propriedade essa. Quando eu cheguei a primeira vez, era um mato, que vocês não têm... O mato tomou conta, não dava só de helicóptero pra tirar da propriedade. Não tinha mais o que fazer com aquilo. Eu pensei, vou mandar limpar isso aqui, né? E gastei um dinheirão pra limpar na época. Dinheiro bom, assim, pra fazer uma limpeza. Foi horrores. Eu disse, gente, eu não vou fazer essas limpezas, manter isso aqui, eu vou botar pra vender. Eu não tenho o que fazer com isso. Vou vender pra alguém que faça bom proveito, né? E aí eu botei pra vender, né? Ficou 2 anos à venda. Sempre surgia um comprador assim, vou te dar tanto em dinheiro mais um apartamento, tanto em dinheiro mais um pedaço de campo, olha, trocando campo por campo, não tinha porquê, né? Então nunca dava negócio. Aí quando a gente achou um comprador que realmente, e eu não tinha pressa nenhuma de vender, né? Quando a gente achou um comprador que ia pagar no dinheiro, eu disse, não vou querer. Não sei se eu tenho coragem de vender. A gente começou a ir tanto pra lá na pandemia, sabe? Aproveitar tanto aquilo lá na pandemia, embora não tivesse nenhuma estrutura. E aí comecei a viajar muito também na pandemia. A pandemia despertou esses lugares mais isolados, não podia, lugares com muita
muita gente, e conheci algumas cabanas, que não é muito a minha vibe, tá? Minha vibe é mais assim, minha vibe é arranha-céu, sirene, asfalto, praia com um monte de gente, esse é o meu perfil. Mas eu namorava na época, e aí tinha esse perfil mais roots, assim, mais natureza, e acabei que eu comecei a conhecer alguns lugares sobre. Comecei a achar muito interessante. Aí um dia eu reservamos uma cabana em Itaara, aqui pertinho, uma disputa para conseguir a tal cabana, sabe? Foram semanas para conseguir uma data vaga e um valor bem bom, assim, bem significativo. Enfim, conseguimos, fomos. Quando eu cheguei lá, a cabana linda, a gente chegou de tardezinha, assim, linda cabana, maravilhosa. Quando eu acordo, parecia que a cabana estava incendiando, assim, tinha assim, 60 graus dentro da cabana, porque não tinha uma árvore do lado da cabana. Era um terreno com uma cabana, na serra. Então, assim, daí aquilo me questionou de gente, que falta de estrutura, né? Isso, mas eu tenho um lugar perfeito para isso. Quanto custa fazer uma cabana dessa? E aí comecei a investigar. E aí eu digo, quer saber? Eu vou fazer uma cabana. A minha hipótese era o seguinte: ou vai dar super certo, porque não tem nada na nossa região, né? Se não der certo, eu alugo para argentino, na cruzada, e se der certo, eu uso para mim. Sim, porque a primeira ideia era uma casa de campo. Exatamente. Então, assim, se um dia eu vender também tá super valorizado, enfim, vou fazer a cabana. E aí começou a ideia de fazer a cabana. Aí chamei minha arquiteta, que era aqui de São Gabriel também, a Patrícia. A Patrícia precisou de uma cabana, que era fazer a cabana assim, assado. Aí disse, bom, a gente precisa de água, precisa de luz, eu não tinha nada. Nada. Então, assim, gente, foi uma grana para fazer a estrutura, só de poste, lá quantos postes, quantos fios de luz, posto artesiano, encanamento. Foi feita toda a estrutura, né? Para ter um espaço onde possa ser uma pousada, um hotel, enfim, o que for, né? E aí a gente fez o projeto, e no projeto constam 5 cabanas. Eu queria as cabanas completamente isoladas uma da outra, para ter privacidade, né? A nossa ideia ali é para fazer para casais. Claro que enquanto tem 1, 2 cabanas a gente pode levar criança. A questão é, de criança, risco de se machucar, risco da criança invadir outra cabana, né? Então as pessoas querem um lugar mais privativo, assim. Eu também consegui desenhar esse perfil, que é importante saber para quem tu quer trabalhar, né? E aí, então, a gente fez a cabana, começamos a construção, deu muito trabalho, foi um ano muito chuvoso, né? E uma propriedade rural, o acesso mais difícil. Fizemos a cabana e inauguramos dia 18 de dezembro. Hoje é 30 de janeiro, nós tínhamos uma noite vaga só. Muito bom. Em pleno verão. Como tinha demanda, né? Era uma demanda imensa. A segunda cabana eu ia começar lá pertinho de junho, a gente começa agora dia 1º de março. Então vai aumentar. Vai aumentar. Então, assim, o projeto é para 5, mas eu quero ficar com 3. Eu acho que 5 talvez a gente não esteja preparado para dar conta. Sim. Poderia montar uma equipe para isso, mas a questão é o espaço. Eu quero uma coisa mais isolada. Sim, e para manter também. Para manter. E a minha experiência que eu tenho nesse negócio é as viagens que eu faço. Então, assim, eu consigo identificar o que falta nesse lugar. E eu trouxe Sim, e fazer uma coisa personalizada. Né, para as pessoas. Vou te dar um exemplo simples, Andressa. Secador de cabelo. Sim. Bom. É difícil ter um hotel sabe, sei lá, tá uma noite romântica, a pessoa acorda desse tamanho. Tem que ter um secador bom. Pequenos detalhes. Eu consegui pontuar, eu junto com a minha arquiteta, o que eu queria e trouxe então eu quero manter essa qualidade. Claro. Eu quero que o meu cliente chegue lá, ele tenha o pezinho de lavanda plantado lá de fora, ele corte a lavanda e coloque no travesseiro dele. Sabe? Então a gente quer proporcionar experiências. Uma experiência para as pessoas. Não é só uma cama para dormir. Então é uma experiência. Uma cabana completamente diferente da outra. Essa primeira é o estilo bem tradicional. Muito vidro. Em cima da cama tem vidro. O banheiro é todo de vidro. Para a pessoa sentir essa soma com a natureza. Importante falar que a gente não arrancou nenhum galho de nenhuma árvore para fazer o recanto. Eu queria que fosse construído entre a minha floresta, no meio da natureza. Eu pedi licença para a natureza. Eu não queria cortar, abrir um negócio para tirar, desmatar e fazer a cabana. Então a cabana foi construída nesse espaço. A próxima agora ela está a 3 metros de altura. Essa é uma cabana em cima das árvores. A gente colocou também o deck lá em cima
Tu abre no quarto do casal, então tu abre a porta de vidro e a cama tem uma rondana que tu consegue empurrar ela pro lado de fora, no meio dos galhos lá. É bem bacana. Então a gente tá trazendo essas experiências e aí deu super certo. Também não tinha uma previsão de ser tão assim, né? Eu nunca imaginei que ia ser tão de início, assim, né? E janeiro, verão, as pessoas geralmente querem praia, piscina, né? Então a gente tá tendo uma demanda maravilhosa, assim. E tudo isso veio do meu Instagram, porque até hoje a gente não anunciou em lugar nenhum, se não tem Airbnb, não tem nada. O Instagram do Recanto já tem aí, eu acho que uns 6 mil seguidores, anúncios no meu Instagram, mas as pessoas também olham o meu Instagram para saber o que está acontecendo ali, né? Já estamos alugados Dia dos Namorados. Algo que precisava na região, que tu conseguiu enxergar, né? Porque e o que tinha eu achava muito deficitário. Sim. Tem, mas falta isso. Tem, mas falta aquilo. Tem, mas... E eu consigo ter tudo isso que está faltando. Claro. Por que não fazer, né? A gente fez. Então hoje tem o Recanto, né? Tem os 2 institutos, tem a clínica, tem investimento em imóveis. A gente está abrindo um próximo instituto que não pode. Sabe aqueles artistas que não posso é real, a gente não pode falar por questão jurídica, questão de marketing e tudo mais. A gente está abrindo uma nova sede do Instituto em um outro estado, que era a minha vontade também imensa, assim, mais um sonho realizado. Então, em outro estado, né, agora vai ter que ter uma ponte aérea aí, mas, enfim, é um negócio, a gente precisa expandir o negócio. Eu estou cada vez mais, hoje, sair tanto de campo, né, principalmente nos cursos. Hoje eu estou mais no administrativo de gerenciar isso aí. Ainda vou muito para campo, né? Acho que trabalho muito demais. Por exemplo, 5 dias da semana eu trabalho. É muito difícil ter um turno de folga, mas quase todos eles eu trabalho. Tem mais dias de folga, sim, tipo uma prainha, alguma coisa tal. Eu consigo me dar esses dias, mas ainda vou bastante para campo. Mas a ideia é cada vez sair mais de campo. Tem coisas que eu não vou abrir mão, os cursos básicos de harmonização, por exemplo, que é o curso onde o aluno inicia a harmonização, esse tem que ser meu. Eu digo que só eu sei envenenar o aluno ali. Sim, sabe? A questão do brilho no olho, né? É a questão do brilho no olho. A gente consegue mostrar pro aluno aquilo e o aluno se apaixona assim como tu é apaixonado pelo... É isso aí. É o momento que é meu e do aluno ali. Eu falo pra eles quando chegaram, eu digo, olha, eu tenho 3 dias com vocês que eu tô entregue a vocês. Me usem. Eu não tenho nenhum outro compromisso que não seja vocês. Então, levem tudo que vocês puderem daqui. Me suguem o máximo. Tirem todas as questões. Perguntem o que vocês quiserem sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. Vocês têm que sair daqui sabendo. Fazendo o que eu faço. Pelo menos o básico do que eu faço. Então, existe essa entrega muito grande. Acho que por isso que o meu negócio também sempre andou. Sempre existiu a questão do investimento, da rentabilidade, que eu sou, assim, muito bom nisso. Eu falo que um dos meus maiores talentos eu acho que o maior talento como empreendedor, na verdade, nem é a matemática em si, mas eu consigo, por ser quem eu sou, da criação que eu venho, de tudo que eu fiz já ao longo da minha vida, das experiências que eu vivi, eu acho que o maior talento é eu conseguir identificar a necessidade das pessoas. Enxerga as oportunidades onde os outros. Eu consigo identificar as pessoas. Eu tô falando em oportunidade. Quais as vantagens que tu enxerga de ter empreendido na região, né? Porque tu começou com algo que era pioneiro, mas tu seguiu empreendendo em São Gabriel. Então, teu primeiro investimento foi em São Gabriel. Até vamos deixar de maneira mais geral, talvez. O que tu vê de vantagens da nossa região e o que tu vê de desafios a partir do que tu conhece Ótimo, de fora. O objetivo do podcast é promover o desenvolvimento regional, né? E o que a gente vê, o que a gente vivencia muito nas aulas, é que os alunos pensam que para eles empreenderem, eles precisam ir para um grande centro. E, na realidade, a gente mostra o contrário, né? E o objetivo de nós trazermos empreendedores da nossa região é mostrar nossas potencialidades, né? Nesse sentido. Claro, óbvio que em virtude das tuas atividades, tu tem uma necessidade de deslocamento que acaba se tornando uma dificuldade. Mas tu segue levando a nossa região, né? Sempre falando da RS Total, São Gabriel e tudo mais. Mas, assim, eu acho que a maior dificuldade, o fator mais limitante do interior, não só São Gabriel, mas a nossa região, que é bem característica por isso, eu acho que o fator mais limitante é cultural. A cultura, tanto do consumidor quanto do empreendedor. Das pessoas acharem que empreender em São Gabriel não vai ter retorno,
Se todo mundo pensar assim, não vai ter nada e nunca vai ter retorno. Claro. Né? Então, tem que ter a coragem de tu investir, se dedicar ao máximo àquilo ali. E assim, é muito doido porque, por exemplo, em termos de consultório, eu tenho consultório aqui e tenho consultório em Porto Alegre. E também atendo Santa Maria uma vez por mês, porque a gente tinha uma demanda muito grande em Santa Maria, não tinha mais como dar conta aqui em São Gabriel do pessoal que a gente faz. Sim. Então, eu tenho uma clínica aqui em São Gabriel e uma clínica em Porto Alegre. Eu me sinto muito mais dedicado como pessoa Haroldo à clínica do interior. Porque eu sinto que existe mais necessidade da minha dedicação aqui. Lá meio que anda sozinho e tem outras coisas que movimentam. Aqui é a comunicação com as pessoas. A identificação com as pessoas é que mantém o meu negócio aqui. Então, assim, eu acho que é uma questão cultural que deve ser muito bem reavaliada, tanto para os empreendedores quanto consumidores. O consumidor também. Muitas vezes, pacientes daqui consultam comigo em Porto Alegre. Olha que doido. Ou então, pacientes de Rosário consultam comigo em Porto Alegre para dizer que fez em Porto Alegre, para não dizer que fez em São Gabriel. Algo que tem tão bom aqui, que é a mesma. Eu acho que tem mais. Como eu disse, eu tenho muito mais dedicação, às vezes, aqui do que lá. Não na qualidade do meu resultado, mas assim, de entrega, de trazer, de estar presente nesse 100%. Sim, sente mais em casa. Mais em casa, tu entende? E as pessoas procuram atendimento lá em Porto Alegre, mas que fez lá em Porto Alegre. É que nem curso. A gente fez curso em Santa Maria. Era curso, cumprimos o mínimo de alunos, mas os alunos de Santa Maria querem fazer curso em Porto Alegre, para dizer que fez o curso em Porto Alegre. Então, a maior dificuldade, sem dúvida, é a cultural. As pessoas elas têm que reconhecer que se existe talento fora, existe talento aqui. E para o empreendedor, eu sempre falo assim, tu é um ovo dourado. Uma caixa uma caixa com uma dúzia de ovos amarelos. Tá? Se tu tem 12 ovos, um deles tu é o dourado, é muito mais fácil ser perceptível nessa caixinha com 12 ovos do que num cesto, num balaio de ovos amarelos. Né? Então as pessoas elas têm que entender que por mais que o desafio seja muito maior, é muito mais fácil tu conseguir ter um posicionamento, um destaque no interior do que no grande centro onde tem mais um. Né? Então eu consegui fazer. Claro que o meu trabalhou junto, porque eu sabia que aqui eu era novidade. Claro. Né? Ser a novidade aqui instigou eu ir para a capital, mas eu só fui valorizado aqui depois de estar na capital. Por incrível que pareça, fazendo o meu trabalho de harmonização, eu só fui ter o reconhecimento em São Gabriel, depois eu já ter o reconhecimento em Porto Alegre. Quando as pessoas viram que eu tinha sido reconhecido. Exato. Daí elas deram credibilidade. Porque até então eu era alguém daqui de São Gabriel. E de São Gabriel, faz coisa de São Gabriel, não deve ser bom, de Porto Alegre deve ser melhor. Quando eu tive o reconhecimento em Porto Alegre, aí sim veio a questão de São Gabriel. Mas veja que o meu negócio é um negócio de um certo status, de um certo visibilidade diferente, de uma vaidade muito íntima das pessoas, né? Então talvez precisou isso. Mas Recanto La Guilhermina, por exemplo, existe daqui, feito com tudo daqui, a madeira daqui, o arquiteto, o homem que fez a luz, tudo daqui, para ser feito para cá, para essa cidade, que é um desafio muito grande. É um desafio, acho que, volto a falar, cultural, de dizer assim, não, em São Gabriel, todo mundo diz assim, a fazer aqui? Mas quem é que vai vir para cá? Eu digo, gente, vamos para Itaara, o que tem Itaara? Sim. Né? Vamos para Cambará, o que tem em Cambará? É que eu percebo que eu já morei em várias cidades aqui da região e eu percebo que as pessoas às vezes não valorizam tanto a beleza que a gente tem aqui na nossa região. Não valorizam a beleza natural. Não enxergam, precisa vir às vezes alguém de fora e dizer, olha, mas é bonito. O pôr do sol é lindo, Exato. O verde, o campo, as várias atrações que a gente tem aqui na região, pontos turísticos que as pessoas às vezes ou não conhecem ou não dão o valor que tem, né? Então, eu acho que a valorização da nossa região, e o podcast também busca isso, né? Valorizar o que a gente tem de ponto forte aqui, mostrar que a nossa região tem muito potencial, tem muita coisa já acontecendo, o exemplo hoje aqui, né? Mas tem muita coisa que ainda pode acontecer, como o exemplo da sua pousada ali do Recanto. E tantas outras coisas, porque eu tenho muita vontade de investir mais aqui em São Gabriel. Muito, muito, muito mais. Há pouco tempo eu falava, vou dar um spoiler aqui, que já não é mais do que já aconteceu. Mas eu notava, por exemplo, em São Gabriel, a gente não tinha uma sorveteria. Sim. Uma cidade que ferve, que está
150 graus no verão, uma demanda de argentinos e uruguaios que passam o verão inteiro, os 60 mil habitantes. A gente não tinha uma sorveteria, isso, Gabriel. Nós tínhamos só o nosso tamoio lá, que quando ele quer, que é um ritmo completamente familiar, entendeu? Então, assim, faltava uma sorveteria. Agora chegou uma franquia, que tem aqui em São Gabriel, mas faltava uma sorveteria em São Gabriel. Eu disse, gente, eu vou abrir uma sorveteria. Eu não abri uma sorveteria por falta de tempo, eu queria uma franquia que não deu tempo. Mas eu queria abrir uma sorveteria. Tu entende? Várias outras coisas que faltam em São Gabriel. Por que não, gente? As pessoas daqui consomem a mesma coisa lá fora. Se tiver aqui, é óbvio que elas vão consumir. É lógico que não quer. Né? Falta as pessoas darem a credibilidade, tanto o consumidor quanto o investidor, porque os investidores não investem a maioria das vezes pensando, por que nada funciona em São Gabriel? Nada mal feito funciona em lugar nenhum. É verdade, tem que ser tudo que é bem feito vai funcionar em qualquer lugar. Em Vila Nova. E que mantém o padrão, né? Acho que é pensado daquela forma, se inicia o negócio daquela forma, se padroniza para que mantenha a qualidade, porque eu acho que a grande questão é essa, se manter a qualidade. É um desafio enorme, mas que, e uma responsabilidade muito grande. Que é o que traz o resultado. Com certeza. Andressa, vamos agradecer, então, acho que a presença muito obrigada. do nosso convidado, que já falamos aqui, o papo se alongou, né? Tava bom aqui a conversa, a gente conseguiu perceber, eu acho que muitas características empreendedoras, só na tua fala, né? Porque eu não tô falando nem no contexto geral, mas aqui na fala, a gente consegue perceber essas características do buscar oportunidade, do inovar, do buscar trazer algo que não tem na região. E eu acho que isso é muito importante para instigar as pessoas a exatamente enxergarem aqui essas oportunidades e começarem a buscar desenvolver o melhorar o desenvolvimento da nossa região. Tem muita coisa aí, tem muita oportunidade aí. E sem contar que é lindo, né? Sem contar que é lindo. Exato. É lindo, a gente anda por tantos lugares aí. Que não tem a beleza as árvores que tem aqui, o campo, né? O campo em si aqui é lindo. Eu falei tanto do recanto ali, porque o recanto, a cabana é uma cabana, mas é um lugar que é aqui de São Gabriel. É divino, né? Então, o solo é bonito, o lugar é bonito, o sol aqui é bonito. Não é só a cabana, é todo um contexto. É todo um contexto. Haroldo, muito obrigada, então, pela disponibilidade, né? Tiramos uma manhã de folga que seria. Mas foi folga, foi um papo, foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigada por compartilhar isso. Adorei saber mais coisas, né? A gente conversava um pouco, mas em detalhes. Foi muito interessante, com certeza o pessoal vai gostar bastante de escutar a tua história, né? Coisa boa. A gente busca fazer com que quem se interessa pelo assunto e busca algo que não é tão rápido, mas que é mais profundo, né, de aprendizado, vá ser o nosso ouvinte do podcast, né, Alessandro? Haroldo quer deixar onde as pessoas te encontram. Pode seguir lá o @, Dr. Haroldo Júnior. Presta atenção, não tem ponto, não tem underline, não tem nada, porque agora a gente vive a era dos fakes também, né? Tem 2 fakes meus, gente dando golpe, sorteando procedimentos de organização. Isso, mas não deu pra comentar. Acho que cada assunto que a gente falou daria um podcast, né? Vai ter que vir. Verdade. Aí a rede social a gente falou tanto no fim, a gente nem falou direito, né? Mas enfim, é Dr. Haroldo Júnior. Tem também o @ Instituto Dr. Haroldo Júnior, que é o Instagram do Instituto. Ali no Instagram do Instituto também tem um link na bio que tu vai direto pro WhatsApp, pro escritório, daí pode pedir informação de curso, de atendimento em Porto Alegre região, ou então pode chamar no meu direto ali que a gente encaminha, eu sempre encaminho, tem uns linkzinhos que a gente encaminha, e aí se o paciente quer uma consulta, eu identifico qual é o lugar que ele tá, aí a gente manda o contato, ou se é curso, ou enfim, ou se é seguidor, enfim, é ali no meu Instagram, no Dr. Haroldo Júnior. Ótimo, então. Queria destacar também a questão da Comissão de Inovação e Empreendedorismo, né? Então podem achar no @si.sg o @ da nossa comissão, que a gente está fazendo várias ações para estar fazendo com que a inovação e o empreendedorismo chegue na nossa população, né? Que a gente possa levar um pouquinho daquilo que a gente faz aqui dentro para fora das paredes da universidade. Também agradecer aos nossos apoiadores, aqui o Campus São Gabriel, né, que é um grande apoiador, que nos cede o espaço físico, os equipamentos, aqui parte dos equipamentos. Agradecer a Agência de Inovação e Empreendedorismo do Pampa, que é a Agência de Inovação da Universidade Federal do Pampa, aqui, que trabalha essas temáticas de empreendedorismo e inovação na região. Aqui esse projeto também faz parte do Inova RS, Fronteira Oeste Campanha, né, que é um projeto do governo estadual que visa desenvolver a região. Então esse projeto está inserido também, esse podcast dentro desse projeto. Então agradecer
à audiência, aos ouvintes, por terem estado conosco aqui no episódio. Garanto que aprenderam muito. Tirem insights, busquem aplicar o que foi dito aqui hoje nas suas vidas e transformar isso em riqueza, transformar isso em desenvolvimento da nossa região, que é esse o nosso objetivo. Então, se você gostou do episódio, compartilhe, curta, envie para os amigos. Então, se inscreva no canal. Se você é empreendedor e quer estar aqui participando, então a gente tem um link na descrição do episódio que tu pode colocar ali a área que poderia falar aqui no podcast e o seu interesse. É um espaço aberto para os empreendedores. Para quem quiser vir compartilhar a sua experiência. Então, para vocês que têm interesse também fica o convite. Coloquem o nome ali que a gente vai entrar em contato. Então, acho que é isso. Agradecemos. Muito obrigada. Obrigado ao Dr. Haroldo. Imagina, eu que agradeço. Até o próximo episódio. Até logo.